Patrick Nogueira Gouveia é a prova de que a maldade não tem idade mínima para agir. Em 2016, com menos de 20 anos, o aspirante a jogador de futebol profissional, com toda a frieza de um psicopata formado, deu fim à vida de sua família sem qualquer momento de apreensão, medo ou arrependimento. O casal Janaína e Marcos eram pais de 2 crianças, a mais velha com 4 anos e o mais novo com apenas 1. Todos moravam na Espanha há alguns anos, quando Patrick, sobrinho de Marcos, resolveu ir morar com eles na Europa para tentar jogar bola em algum time famoso. Sem qualquer motivação, aliás, psicopatas precisam de alguma, Patrick desenhou todo o horror que iria desenvolver na casa dos tios. Com prazer, ele tirou a vida de um por um e ainda conversou por WhatsApp com um amigo na Paraíba, no Brasil, estado origem de todos. Com o amigo Marvin, Patrick detalhou com muita ironia cada passo que dava. Marvin, do Brasil, ainda dava dicas de como ele poderia sair da cena sem ser notado. Em 2018, Patrick foi condenado à prisão perpétua na Espanha. Marvin foi inocentado pela justiça brasileira. As leis não são iguais para todos. Acompanhe agora a entrevista que fiz em 2 partes com Valfran Campos. Valfran é irmão de Marcos, tio de Patrick, e ele revela como a família descobriu todo o crime e como lida com a tragédia que jamais será esquecida. E hoje eu vou conversar com o Valfran, que faz parte da família, tanto da vítima como do algoz, do caso do crime da chacina de Piós, lá na Espanha, que vocês tanto pediram. Valfran, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conversar. Você está na Espanha, por isso estamos conversando por Zoom. Mas o Zoom não impede de a conversa ser como se fosse pessoalmente. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço a você, Beto, a todos vocês da equipe, pelo bom trabalho que vocês vêm exercendo aí no Brasil, para que realmente as pessoas tenham conhecimento de fato e verdade, o que realmente acontece na vida real e que algumas pessoas, infelizmente, não têm esse acesso. E o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e esclarecedor, para que realmente a família, as pessoas possam expressar e falar tudo que realmente aconteceu. Porque hoje em dia a gente vê que algumas divulgações são deturpadas, são muitas especulações, e o seu programa realmente tenta mostrar a verdade. E foi um prazer poder aceitar esse convite para realmente esclarecer coisas que ainda ficaram em abertas para esclarecer. Muito obrigado, Valfran. Então, eu queria. Esse é um crime, como eu falei agora há pouco, é um crime da complexidade total familiar. É um crime familiar em tudo, onde você tem algoz e vítimas que não é da mesma casa, não são da mesma casa, mas são da mesma família, tiveram o mesmo convívio. Mas para a gente chegar no crime em si, eu gostaria de visitar com você um tempo anterior, um tempo lá atrás, antes daquele dia fatídico, em agosto de 2016. Como é que era a sua família antes de tudo isso? Como que era antes? Por que que vocês vão para a Espanha? Por que que você vai para a Europa? Como era a vida? Era na Paraíba que todos moravam? Vocês são muitos irmãos? Como que era a vida de todos vocês? Então, Beto, é uma história longa, uma história bonita, uma história de família realmente unida, mas que o futuro nos reservava coisas terríveis e que a gente nunca poderia imaginar. E antes desse acontecimento acontecer, essa fatalidade, esse assassinato, essa violência tão brutal, a gente era uma família unida, era uma família feliz, era uma família que pensava no futuro, em desfrutar, em viver a vida. E tudo começou no início da minha carreira como jogador de futebol profissional. Eu me realizei profissionalmente como jogador de futebol na Paraíba, no Botafogo da Paraíba. E daí, do Botafogo da Paraíba, despontei para vários clubes do Nordeste. Tive uma passagem rápida no futebol português aqui na Europa, passei um pouco na Espanha como atleta de futebol profissional. E meu sobrinho, Patrick, vendo esse acompanhamento, e como todo jovem brasileiro que sonha ser um dia jogador de futebol, ele teve esse sonho também de querer ser um jogador de futebol. E planejou a sua ida para vir à Europa e realizar esse sonho. E claro, eu sou de uma família totalmente todas de ex-jogador de futebol, futebolista. Meu pai foi jogador de futebol profissional em Pernambuco, o meu tio
irmão da minha mãe, também foi jogador profissional no América do Rio e no Botafogo da Paraíba. Então, eu acho que Patrick, vendo a nossa família como um todo, né, na área de futebol, ele resolveu seguir esse caminho, onde ele tinha toda uma estrutura familiar de estudo, de acompanhamento dos pais, de sonhos. Os pais sonhavam muito que ele fosse se formasse em medicina, em direito, mas Patrick tinha centrado e já decidido na sua mente e no seu coração de ser um jogador de futebol. Por isso que lançou todo o sonho da sua família de ser médico, de ser um engenheiro, um advogado, um arquiteto, para ser um jogador de futebol. E nesse trajeto de sair do Brasil para a Europa, foi que tudo aconteceu. E foi daí que nos pegou de surpresa, toda a nossa família. Sim. Mas antes desse fato, realmente a É. gente era muito unido, a gente vivíamos junto, eu e Patrick na casa dele, ele vivia muito na casa da minha mãe. Nós vivíamos como uma família realmente unidas. Vocês são quantos irmãos? Você e o Mar, eram você. São quantos irmãos no total? Éramos seis. E Marcos era o caçula. Depois eu. E depois veio minha irmã, Soraya, Jaqueline e Liliana. Ah, o Patrick, o seu sobrinho, ele é filho de qual? De irmão, de irmã, Soraya. de quem que é? Da Ele é Soraya. filho da Soraya. E ele tinha irmãos? O Patrick tem irmãos? Tem um casal, tinha a minha irmã mais velha, Soraya, né? E teve primeiro Carol e Hannah, duas meninas, e depois teve o Patrick, que era um sonho do casal ter um filho homem. Então eles seguiram tentando até ter um filho homem. Teve o Patrick, que foi um menino muito querido, muito amado pela família. Como que era o Patrick desde que ele apresentava já sinais de algum. Ele é claramente um psicopata, mas ele já mostrava sinais clássicos de psicopatia, ou como que ele era criança? Porque ele é muito jovem, ele faz tudo isso muito jovem, então ele tinha pouco tempo de antes disso. Como que ele era no dia a dia com a família? Beto, essa história é muito complicada para nós da família, porque Patrick, sempre para nós, por parte de mãe, foi sempre um menino amoroso, carinhoso, dedicado, prestativo, humilde. Era um menino admirável. A gente não tinha nada a falar, a se queixar de Patrick. Depois do acontecimento aqui na Espanha, foi que eu, particularmente, e um pouco da minha família, eu falo isso porque eu vivi sempre fora do Brasil e sempre fora do estado da Paraíba. Como eu fui jogador de futebol, então eu estava sempre rodando o mundo e dentro do Brasil. Então, eu não acompanhei muito a infância dele, mas ele teve uma infância no Pará, estudou em vários colégios, um dos melhores colégios do Pará, e depois da morte, depois desse acontecimento, eu descobri que ele teve algumas histórias na infância dele, relatado por ele no depoimento aqui na Espanha, e no julgamento ele contou coisas que eu não sabia. E não Como posso que nem é, te por afirmar, exemplo? e não posso nem te afirmar se isso foi verdade ou é mentira, mas se foi um argumento da defesa dele, né, do advogado, para que ele possa se defender. No depoimento aqui na Espanha, no em Piões, ele argumentou que teve uma infância difícil, uma infância de que os amigos perseguiam, que os amigos faziam bullying para ele. Então ele cresceu dentro do colégio, sendo perseguido por amigos e fazendo bullying e humilhando ele. Então ele cresceu com esse pensamento, foi o que ele argumentou no julgamento, e que daí se tornou ele essa pessoa que ele se tornou. E ele conta nesse julgamento, nesse dia, que bateu com a cabeça muito forte numa briga, numa discussão, e que pode ter ocasionado a um distúrbio na cabeça dele que relacionou a, a ele cometer esse crime. Ele justifica esse crime baseado na infância dele, nos colégios, com bullying e situações vividas com os amigos do colégio, e devido a uma pancada na cabeça. Foi o que ele argumentou, que ocasionou uma enfermidade no cérebro para que ele pudesse matar minha família. Coisa que nós, da família, nosso advogado e toda a Espanha, não aceitou como desculpa ele ter matado a nossa família, porque a maneira que ele fez
foi algo muito planejado, entendeu? Ele teve um E, mês planejando como executar esse crime. Então, o jurado e o advogado de acusação e toda a Espanha não considerou esse argumento dele. Achou e, muito vago esse argumento. e muito cruel, né? A crueldade, tem uma crueldade muito, é um crime de ódio muito forte. A gente vai entrar nele. Para eu entender um pouquinho mais do Patrick com relação a vocês. Você até falou que ele via em você como um tio. Parece que você era o tio mais próximo a ele, ou que ele mais vislumbrava, assim como referência. É real isso? Que eu li em bastante, muitos lugares isso. É verdade porque a gente tem afinidade, eu e ele. Além dele ter um respeito por mim, como tio, ele tem um respeito como um profissional de futebol. Como ele era muito admirador nessa área do futebol, para você ter ideia, no quarto dele, eu ia dormir lá com ele, no mesmo quarto. A gente ficava madrugadas conversando, abraçado. Era como se fosse um irmão mais novo, ou como se fosse um filho meu, sabe? A gente ficava agarrado, abraçado na cama junto. E, para você ter ideia, no teto do quarto dele era cheio de fotos de atletas de futebol profissional, do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, do Messi. Ele tinha como base ou como referência esses jogadores a nível europeu. E na minha família, no Brasil, ele tinha como eu. Ele até comentava comigo, tio, tu é o cara que eu admiro muito, é um cara que eu gosto demais, e eu tenho tu como o meu pai. Ele até contava isso para mim, porque tudo que eu preciso, tu tá me apoiando, tu tá junto de mim, tu tá me acompanhando. Porque como ele veio morar em João Pessoa, depois que ele cometeu uma violência lá no Pará, quando eu tinha 16 anos, ele veio a João Pessoa, e a gente ficou muito próximo. Foi uma época que eu estava vivendo em João Pessoa, estava jogando no Botafogo de João Pessoa, nos clubes ali da Paraíba. Então, eu tinha mais tempo com ele, ficava mais próximo dele. Então, foi uma época muito difícil que ele atravessou, foi uma época que ele cometeu um crime lá no Pará com um professor, tinha O que que ele 16 anos. fez? O que que aconteceu? Cara, ele me argumentou, né, porque foi um crime que ele cometeu, foi bárbaro. Ele, na época, eu estava na Espanha, vivendo na Espanha quando ele cometeu esse crime. E eu estava nesse dia com a minha irmã e o pai dele, né? Estava de férias e passeou pela Europa, os pais dele, e vieram me visitar aqui na Espanha. E nós nos encontramos na cidade de Valência e a gente estava almoçando num dos shopping aqui em Valência e recebi uma ligação da minha sobrinha no meu celular e ela me contando, tio, passa para meu pai e minha mãe que eu tenho que contar uma coisa para eles. E nesse exato momento, nesse dia, Patrick no colégio esfaqueou um professor no pescoço e na cintura. E foi um choque nesse momento a minha irmã receber essa notícia de férias aqui na Europa comigo. Se desesperou, o marido também, e tiveram que ir ao Brasil às pressas para poder resolver essa situação. E ele me argumentou que agrediu esse professor, porque, como eu te falei há pouco tempo, que quando ele estudava no colégio, os alunos faziam bullying com ele. E o professor também. Então ele disse, tio, desde tempo que o professor vem fazendo bullying comigo. Ele me chamava de mariquita, que eu era mulherzinha, que o meu sotaque, meu sotaque nordestino era muito feio, ficavam zombando comigo. E isso eu aguentei e segurei por muito tempo. E chegou um momento que eu não aguentei e fiz isso com o professor. E a gente da família não concordou, não apoiou, entendeu? Essa atitude dele, criticando demais, mas foi o que ele argumentou, e a gente não podia fazer nada. E a justiça no Pará deu uma medida para ele socioeducativa que ele cumpriu em João Pessoa, até porque no Pará não tinha mais ambiente para ele estar, né? Na cidade onde ele morava. E como a família estava toda aqui estava em João Pessoa, então a justiça cedeu para que ele venha a João Pessoa cumprir uma, uma ação socioeducativa sobre esse crime que ele cometeu, lá no Pará, que foi esfaquear um professor dentro da sala de aula. O Mas, que que ele, o o professor professor, morreu ou não? graças a Deus, não, o professor não morreu, mas por pouco não chegou a falecer. O seu irmão e na Janaína. Como que era o seu irmão, as vítimas da história? Como eram o seu irmão, a Janaína? Como era a relação deles, com os filhos? Como que era essa família, que hoje não existe mais? Cara,
isso foi uma das perguntas que a minha advogada não, a advogada da, do, de acusação, Ah, do, da promotoria pública, me fez lá na Espanha no momento. Cara, eu não aguentei. Quando ele me fez, ela me fez essa pergunta, eu caí em choro, porque ela justamente fez essa pergunta que você me fez. Quem era Marcos para você, para a família? Quem representava a Janaína, as crianças? E eu não aguentei. Foi um momento muito difícil, né? Porque eu me emocionei, porque foi meu primeiro momento diante de Patrick, e foi uma pergunta muito forte para mim, porque era um caso recente, né? sim. Mas falando de Marcos e Janaína, é uma história bonita deles. É uma história assim de você até se emocionar. Marco vivia na Espanha, morava aqui em La Coruña, junto comigo. A gente morava aqui juntos. Marco trabalhava na construção, tem uma empresa de construção. Marco comprou todo o maquinário para abrir uma empresa e ele abriu junto com um amigo dele. E tem um sócio, né? E Marco trabalhava em reformas e conheceu Janaína por internet, por rede social. E ali fez uma amizade com ela, começou a conversar com ela e se apaixonou e quis conhecê-la. Largou tudo que tinha aqui, o trabalho, a empresa, e foi se encontrar e conhecer Janaína no Brasil. Ah, E ele ali eu conheci, conheceu, morando na Espanha, ele conheceu uma brasileira no Brasil. E a sim, Janaína é da Paraíba também, não é? de João Pessoa, ela é da mesma cidade. Olha, E ele conversava com ela aqui na rede social, aqui na cidade de La Coruña, a gente morava junto, eu e meu irmão. E ele largou tudo, a empresa que ele tinha atrás dela. E ele não podia voltar com ela no momento, né, porque tinha tantas coisas a se fazer. E ele foi conhecendo pouco a pouco ela, a família dela, que recebeu meu irmão de braços abertos, a família de Janaína, o pai da Janaína, os irmãos, todos receberam meu irmão de braços abertos. Então, o Marcos se apaixonou. Teve a Maria lá, então, depois lá aqui no Brasil. no Brasil, em João Pessoa. Tá. E quando Maria nasceu, meu irmão conversou com a Janaína e disse: Ó, vamos morar na Espanha, porque é um país bonito, bom de se morar, seguro, com muita qualidade de vida. E ali eu posso dar um conforto melhor É. a você e a nossa filha. Então, ele conversou com ela comunicou a família dela, se casaram e vieram para cá. Então, ela não veio sem casar, ela casou no Brasil, porque é de uma família tradicional, de uma família muito correta. Então, eles seguiram todo o processo, né? Se conheceram, casaram e vieram, saiu para Londres, entendeu? E depois de Londres ele passou apenas um mês e Marcos já Tá. estava em Madrid. Marcos já estava em Madrid. Ele Patrick não chegou em chegou. dois. O Patrick foi em 2000, foi para a Europa em 2016 mesmo. No ano de tudo que tudo aconteceu, ele não ficou, ele não estava muito tempo, estava na Europa? Não, ele foi o ano que aconteceu o crime, foi o ano que ele viajou. Que ele foi para a Europa. Foi para a Europa, porque na Europa ele só tinha 6 meses. Ele passou, ele passou o crime na verdade, ele passou um mês em Londres, um mês em Portugal, 3 ou 2, não, 2 meses em Portugal, 2 meses em Londres e foi para Madrid. Ele estava há nem 6 meses praticamente. Só para eu terminar do Marcos, o Marcos e a Janaína, eles se davam bem, era um casal amoroso, era um casal que se completava. Como era a relação dos dois, morando na Espanha, porque você, além de tudo, está longe da sua família, longe da sua cidade. Como que era a relação dos dois, Marcos e Janaína, lá na Espanha? Então, como eu te disse, eles foram a Múrcia, que eu foram viver numa casa que eu morava, né? Eu aluguei para eles, porque eu morava num apartamento em Múrcia. Aí, quando eu soube que eles estavam chegando, e eu aluguei uma casa muito boa, um condomínio fechado, com segurança privada, com câmeras, cerca elétrica, igual no Brasil, um condomínio fechado de luxo, com campo de golfe, com colégio dentro, com toda a estrutura. Aluguei para ele uma casa. E ele foi viver nessa casa junto comigo até eu voltar para o Brasil. Então, eu fiquei com ele lá um mês e meio a 2, para poder organizar a vida deles. Quando eu deixei ele com trabalho, carro e casa, eu volto ao Brasil. E nesse tempo que eles ficaram comigo, lá em Múrcia, Marco tratava Janaína como uma princesa, como uma rainha. Até porque era o primeiro contato que Janaína estava tendo na Europa. Então, ela Tá. estava assustada, não tinha saído nunca de perto da família. Então, para ela, aquilo era uma experiência nova.
Então, eu comentando com o Marcos, eu disse, Marco, dá um apoio à Janaína, dá toda a atenção, porque ela está longe dos pais e da família, e é o primeiro contato dela na Europa, então ela precisa de um apoio para que ela possa se adaptar melhor ao país. Então, ele dava toda a atenção, ele fazia o almoço dela, fazia o jantar dela, ele fazia tudo para agradar ela. Levava ela para passear no shopping, no restaurante onde ele trabalhava, porque eu acompanhava, eu estava junto Uhum. deles. Ele cantava para Maria, chegava do trabalho, meia-noite, 11 horas do trabalho, cantava para Maria, estava no braço, começava a cantar música para Maria. Ele tem um amor, um carinho pela mulher e pela filha imenso. Era um pai, assim, maravilhoso. O meu irmão sempre foi uma pessoa maravilhosa. Ele sempre, para você ter ideia, o Patrick, quando era pequenininho, a minha irmã Soraya deixava Patrick com o Marcos. Marco trocava a fralda de Patrick, dava banho em Patrick, levava Patrick para passear, para brincar. Então, Marco era muito próximo de Patrick, entendeu? Ele já Então, você já está respondendo para mim uma pergunta que vinha em seguida. E como era a relação do Marcos com o Patrick? Era uma relação boa, era uma relação também tão boa quanto a sua com o Patrick? era assim. Para você ter ideia, o Patrick, quando cresceu e eu viajava pelo Brasil, pelo mundo, Patrick se apoiou muito em Marco quando eu saí, porque era muito comigo. E depois começou a se acompanhar com o Marcos. E eles viajavam junto, ele ia a Recife ver jogo de futebol, eles iam para a praia junto, jogar futebol na beira da praia, ver os amigos, ia para os parques, as praças em João Pessoa junto. Eles saíam muito junto, saíam para comer junto. Eles tinham uma relação muito boa. Inclusive, várias vezes, para você ter ideia, Marcos chamava ele de meu amor também, chamava ele de meu gatinho. Tá entendendo? Ele tinha uma intimidade muito grande, os dois. Era E com a, um irmão, era como se fosse irmão. e com a Janaína? Como era o Patrick com a Janaína? Porque eles se conheceram no Brasil, antes de eles se encontrarem na Espanha. Como que eram com eles, você sabe? Era no Brasil, Patrick era uma pessoa amorosa, uma pessoa, como eu te disse, muito carinhosa, Inclusive com muito. Janaína e tudo. Janaína e eles se davam bem também. Se dava muito bem, os dois, se dava muito bem. Era uma aproximação rara, pouca, porque Janaína vivia na casa dos pais, mas quando Janaína estava com a nossa família, sempre houve uma relação muito boa. Inclusive, a gente saía para almoçar junto, eu, minha mãe, minha filha Mariana, Patrick, Janaína e Marcos. A gente saía todo mundo junto, a gente se divertia, ria nos almoços, nos jantares junto. Então, a gente tinha uma família unida, a gente era felizes, a gente se dava muito bem, até Então, acontecer essa fatalidade. então pro Marcos foi feliz quando o Patrick foi morar com eles. O Marcos gostou da ideia. Gostou, sim. Inclusive, eu falei que eu dei a ideia de Patrick ir para Madrid, mas foi o Marco que pediu. Eu esqueci de ressaltar isso. Eu conversando com o Marco, como estava na Europa, eu disse, Marco, acompanha Patrick aí, que eu estou longe, tu acompanha ele. Inclusive, Marco disse, Val, fala com o Patrick para vir morar comigo. Aí eu conversei com o Patrick, entendeu? Porque eu carreguei um peso muito grande nisso aí também, porque as pessoas, na época que meu irmão morreu, me culparam, dizendo que eu que levei o Patrick Ah, para assassinar a minha família. E eu que fiquei carregando esse peso aí, ó, foi fatal. Para mim foi fatal porque foi uma pressão muito grande que eu levei nas costas. E eu não dormia, a, foi uma situação assim difícil. Levar a culpa da morte do irmão sem ter intenção nenhuma e sem imaginar que uma história como essa iria acontecer com a minha família. Então imagina. eu carreguei esse fardo aí, foi difícil. As pessoas são muito cruéis, Wolfram. É uma coisa impressionante, como as pessoas gostam de achar um culpado para tudo, além do culpado real. Mesmo se fosse uma pessoa desconhecida, não seria sua responsabilidade, culpa nenhuma, ainda mais sendo seu sobrinho, sobrinho do Marcos também. O Marcos Eu, pede para ajudar o Patrick. Você também está num outro país e é agradável você ter família próxima para você se apoiar, onde a gente se apoia de verdade na família. É, eu fico. Não sei nem como uma pessoa pode achar que você seria culpado ou te culpar e te jogar esse peso. Isso é de uma maldade desnecessária. não, foi uma maldade terrível, porque além de eu estar sofrendo
com essa história, que não foi fácil para mim, porque eu tive que levar esse fardo sozinho, praticamente, porque para mim foi muito difícil ter que assumir essa responsabilidade. Eu ainda tive uma emissora de televisão aí brasileira, que eu não vou citar nome, Sim, ela, ela fez uma entrevista comigo para um domingo, né? E fizeram uma entrevista comigo, e a gravação que eles fizeram, eles seguraram, me fizeram uma entrevista numa sexta-feira, ou foi numa quinta, não transmitiram a reportagem no domingo, seguraram mais uma semana a minha entrevista, e quando a imprensa espanhola lançou o Patrick como um assassino do crime, eles no domingo seguinte lançaram a entrevista eu defendendo o Patrick. Ou seja, eles editaram a minha entrevista me botando defendendo um Jesus. assassino. Porque quando eles me fizeram a entrevista perguntando se Patrick era o assassino, eu disse que eu não poderia afirmar ele como assassino, porque a televisão espanhola, a televisão espanhola, a justiça espanhola, a polícia espanhola, o Itamaraty e o consulado brasileiro não tinha ainda colocado nenhum culpado, entendeu? Não tinha ainda divulgado quem era o culpado do crime. Quem era eu para dizer que quem era o assassino? Então eles me fizeram a pergunta se eu acreditava que Patrick era o assassino, e eu respondi que não. Então eles pegaram a pergunta, editaram e me colocaram respondendo dizendo que não. E aí lançaram no domingo seguinte, depois que a imprensa espanhola divulgou que era Patrick o assassino. Então eu fiquei como um defensor do assassino. E ainda na rede social, como eu que levei o assassino para matar o meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. Ou seja, eu aqui foram um mês aqui na Espanha terrível que eu passei, que foi algo assim que eu não desejo para ninguém. E ainda ter E, que lidar com todo o processo de documentação, lidar com os corpos, ter que ir ao tanatório, reconhecer os corpos, fazer exame de DNA. Eu fiquei sozinho. Foi uma situação assim muito difícil para mim, que eu tive que me superar e me agarrar em Deus para poder resolver essa situação. Foi difícil. Foi a muito sua difícil. família a sua família não te apontou o dedo? Seus outros irmãos, Não, a família não, da Janaína, porque são duas famílias também, tem a família da Janaína. Essa parte familiar não foi atingida por esse tipo de maldade? A relação entre foi. vocês? A minha família não. A minha família me conhecia, sabia da verdade, sabia que isso era uma especulação, uma narrativa, que era uma mentira, armada com a imprensa e armada pela rede social. As pessoas, como tu acabou de falar, as pessoas têm uma maldade muito grande. Então, elas São. criaram uma história de um fato que nós estávamos vivendo e já sofrendo, que não existiu. Já a família da Janaína, não o pai, nem a irmã, nem o irmão, mas os primos em si acreditaram também. E começaram a me julgar, a me criticar, a me condenar em rede social. E eu sofri muito isso, essa pressão. Eu me segurei, porque eu já vi que as famílias já estavam sofrendo. Eu me segurei, porque era um sobrinho meu que tinha cometido um crime, e aí fez a família dele sofrer. Mas eu tive que aguentar de todos os lados, todas as pressões críticas, sem ter cometido nenhum crime, sem ter imaginado que uma coisa dessa poderia acontecer comigo e na nossa família. Então, foi uma situação que eu não desejo para ninguém. É algo assim que até eu estou escrevendo, está sendo até um desabafo. Eu estou há um ano escrevendo um diário, como se fosse um livro, desabafando tudo que eu sofri, tudo que eu senti sozinho. Eu peguei essa época da pandemia aqui na Espanha, que eu fiquei isolado praticamente 3 meses. Eu já escrevi aqui, vou te falar, já fiz 200 páginas de um desabafo, de uma história triste que eu vivi, e vendo a maldade das pessoas com uma história tão difícil que foi essa. Então eu É, sofri, eu chorei, eu me senti sozinho, foi uma situação assim complicada para mim. imagino. E assim, eu tento imaginar, na verdade, eu não consigo me colocar nos seus sapatos, porque isso é tão dolorido que eu acho que só quem passou por esse tipo de maldade e humilhação pública desnecessária. Fica aqui a oportunidade aqui no canal de você estar contando toda a sua história, até para ajudar
a esse desabafo. Eu acho que desabafar sempre é terapêutico e vai limpando a alma de alguma maneira. Vamos voltar ali para aquele momento quando o Patrick vai encontrar o Marcos em Madrid. Eles ficam entre Madrid e Piós, é quanto tempo? Não de 60 quilômetros, entre ele mudar de Madrid e ir para Piós. Quanto tempo durou isso? Então, o Patrick sai de Portugal para viver em Madrid com o Marcos, numa cidade chamada Torrejón de Ardoz, que é uma cidade que faz parte da Centro Metropolitano de Madrid. É a Grande Madrid. Tá. E ele vai viver com o Marco ali um bom tempo. Mas como o apartamento era muito pequeno para compartilhar entre Marcos, Janaína e as duas crianças e Patrick, então Marcos já vinha planejando há muito tempo e, como eu te disse, o custo de vida era muito alto na zona metropolitana de Madrid. Marcos já havia muito tempo pesquisando e buscando uma outra solução. Então, Marcos estava tentando encontrar um apartamento ou uma casa fora de Madrid que fosse mais barato, porque o aluguel lá é 1.200, 1.400, 1.800 euros. Para tu encontrar um apartamento de 800 euros é raro e tem que ser muito afastado de Madrid, entendeu? Então, o que é que o Marco fez? Pesquisando, pesquisando, encontrou uma casa numa urbanização, num condomínio fechado, na cidade de Pióis. E foi dali que ele planejou de ir morar nessa cidade. Só que nesse intervalo de Marcos se mudar de Madrid a Pióis, a relação de Marcos, Janaína e Patrick estava difícil, estava complicada. O que A aconteceu? convivência, Ele comentou com você alguma coisa? o Patrick não, mas o Marcos sim. O Marcos, quando eu disse para Marcos que ia viver em Madrid com ele em Pióis, porque o Marcos já tinha planejado que ia se mudar a Pióis, e eu já tinha definido, eu tinha comprado até minha passagem. A minha passagem eu tinha comprado para agosto, no mês que Marco foi assassinado, eu comprei a passagem para o dia 3 de agosto, e Marco foi assassinado no dia 16 de agosto. Sim. Aí, quando eu compro eu organizo para comprar minha passagem dia 3, eu conversando com uns amigos, meus amigos disseram, rapaz, tu vai embora antes do aniversário da tua filha. E eu não tinha me dado conta. Aí eu falei, é verdade, então se eu vou comprar passagem para agosto, setembro, depois do aniversário, dia 23 de setembro, que era o aniversário da minha filha, era no início de setembro. Então, eu comprei para o dia 23, para ir morar com meu irmão, dia 23 de setembro, e nesse intervalo foi quando o Marco foi assassinado, foi dia 16 de agosto, 17 de agosto, ele foi assassinado. Sim. E o corpo dele foi encontrado no dia 19 de setembro, 4 dias antes de eu chegar a Madrid. Ou seja, A gente, eu a poderia ter gente, chegado e encontrado os corpos. a gente vai chegar nisso, mas antes eu só queria entender uma coisa que você falou, que o Marcos já estava reclamando do Patrick. O que ele estava reclamando? Ele reclamou para você do Sim, comportamento, do que o Patrick estava fazendo? é que o Marcos, como saía para trabalhar e saía para resolver as coisas, Patrick ficava em casa com a Janaína, entendeu? E Janaína, quando meu irmão chegava de noite do trabalho ou da rua, a minha cunhada, Janaína, ela contava para Marcos os comportamentos que Patrick estava tendo dentro de casa. E um dos comportamentos que desagradava muito meu irmão, que era muito triste, e que eu fui saber quando eu decidi que iria morar em Madrid, aí foi quando meu irmão me sentiu pressionado a me contar essa história, porque senão eu ia descobrir lá, era que meu irmão me contou que o Patrick ameaçava de jogar a criança de cima da janela, porque meu irmão morava no quinto andar, de cima da janela para morrer no frio, que não gostava da menina, que a menina chorava muito, que ele não gostava da menina. Então, a mulher do meu irmão contava isso para meu irmão, que Patrick dizia que queria jogar a menina da janela, a filha do meu irmão. Aí meu irmão chegava e ia falar com ele, ô cara, tá ficando doido, você tá falando para minha mulher que vai jogar a minha filha pela janela, entendeu? Então, já começou a criar um atrito com o Patrick. Outras situações era que o Patrick comia dentro da casa, fazia sua comida, e não limpava o fogão, não lavava a panela, não lavava os pratos, não limpava a pia, deixava tudo sujo para que a mulher do meu irmão limpasse. Aí a mulher do meu irmão, quando ele chegava, dizia para ele:
Aí ele ia lá e discutia com o Patrick, entendeu? Ela contava, ó, teu sobrinho fazia comida, faz tudo e não limpa, deixa tudo para mim ter que fazer essas atividades. Tu tem que falar com ele. Então, meu irmão chegava do trabalho cansado, ainda tinha que discutir com o Patrick sobre esse E comportamento dele. você sabe o que o Patrick respondia? Ah, meu irmão falou para mim que ele dava cada rabiçada pro meu irmão, ele respondia com grosseria, respondia com agressividade. Aí meu irmão dizia, cara, tu tá na minha casa, eu abri as portas da minha casa para você, teria a privacidade da minha família, da minha esposa, e você ainda é errado, ainda você ainda responde. Então, teve situação, meu irmão contou, teve uma situação que até a ponto de chegar até a uma situação grave de violência, porque ele era muito agressivo com meu irmão, Eles se entendeu? bateram? Não, não se agrediram não, mas meu irmão me contou que não chegou perto de chegar a uma agressividade, porque ele respondia com brutalidade, entendeu? Ele foi mudando. O Patrick, eu vi que tem uns áudios do Patrick, desculpa, tem uns áudios do Marcos comentando a mudança do Patrick. Você ouviu esses áudios ou eu tô louco? Não, é verdade, tem vários áudios que realmente Marco desabafa, manda para minha irmã, Jaqueline, e alguns para mim. E E o Jaqueline não é a mãe do Patrick, não, é é a é segunda a irmã mais velha, Soraya. é a Soraya. É E- Soraya, Jaqueline, Lília, Ana, eu e Marcos. Somos Você, seis irmãos. você ou a Jaqueline chegaram a conversar com o Patrick depois dos áudios do Marcos, querendo falar com ele? O garoto, tá louco você? Tá bobo? Então, então a gente teve esse acesso a esses áudios, essa conversa com Marcos, justamente na época que ele morreu, que ele foi assassinado. Marco decidiu contar isso para nós e foi daí, em seguida, ele foi assassinado, Mas ele entendeu? mandou, você não tinha ouvido o áudio? Não, então, quando o relacionamento de Patrick e Marcos e Janaína dentro da casa estava ficando difícil, e quando eu decidi que ia morar em Madrid com ele, foi aí que Marco desabafou e me contou tudo isto. Só que Marco me contava por chamada telefônica. Ele ligava para a casa da minha mãe, eu tinha me acabado de divorciar, e ele ligava para minha mãe. E eu atendi o telefone e ele, Val, preciso te contar umas coisas. Aí ele me contou tudo por telefone. E para minha irmã Jaqueline, ele mandou os áudios Ah, tá. nessa mesma época, que ele foi assassinado e que ele vivia com Patrick em Torrejon de Ardós. Entendeu? Então você não chegou nem a confrontar o Patrick, falar com ele depois de o Marcos ter ligado para Não, você. não, não. Não deu tempo. Quando isso começou a acontecer, eu chamei minha mãe e Jaqueline e disse, ó, faz o favor, por favor, liga agora para Soraya e diz o comportamento de Patrick, que ele pare e respeite o tio, que ele está dentro da casa do tio dele e não está respeitando nem o tio nem a tia. Aí eu avisei para minha mãe e a minha irmã contar a mãe dele, E a mãe dele entendeu? ligou, ficou sabendo? A mãe dele, a Soraya, liga para ele, dá um esculacho no filho e fala: Menino, para com isso. Eu não perguntei a Soraya, não, mas com certeza a Soraya ligou sim. Soraya, a Hannah entrou em contato com ele. E eu não duvido nada que daí eu acho que ele juntou tudo da convivência. E depois que a minha irmã ou a minha sobrinha conta para ele que o meu irmão contou ao Hum. comportamento dele, foi aí que eu acho que foi o estupim de ele ter essa atitude de matar a família. O Porque é muita Patrick, coincidência. o Patrick também gostava de andar de cueca, não é isso? Pela casa? Eu posso dizer para você que ele andava também aqui em João Pessoa, dentro da casa da minha mãe, dentro da casa dele. Ele se sentia muito familiar, ele se sentia muito em casa. Eu não creio que ele andava de cueca para afrontar Marcos nem Janaína, nem tampouco para insinuar Janaína. Ele era muito dado, ele era muito íntimo, ele não tinha muito limite para essas coisas, não. Ele era Não tinha muito. pudores. Não, ele era respeituoso, né? Eu não posso negar, não. Ele era muito respeituoso. Eu nunca vi um comportamento de Patrick com relação a esse tipo com ninguém. Eu saía na rua com ele, tantas mulheres lindas na rua, ele não era, ele não afrontava, ele não soltava piada, ele não desrespeitava nenhuma mulher, não. Eu te digo Ele com não era toda sinceridade. cafajeste. Não era, não era. Ele tem uma postura, uma educação incrível. Eu Porque te se garanto. falou, porque se falou também pela imprensa, e aí eu
Por isso que eu preciso te perguntar, que talvez o Patrick e a Janaína tivessem alguma relação mais próxima. Isso você acredita que isso possa ter acontecido? Então, na época, quando não se sabia quem era o criminoso, o assassino, se especulou muito. Se botaram sicários, se botaram droga, narcotraficante, dívida, tudo nas costas do meu irmão. Quando se descobriu que foi Patrick, eles começaram a colocar como um crime passional. Hum, E eles começaram a dizer que Janaína e Patrick têm uma relação. Ou supostamente que Patrick queria a Janaína e Janaína não queria. E por isso que ele matou a Janaína e o Marcos. Mas eu acredito muito que isso é uma especulação, porque o Patrick desmente esse fato. Marco e a Janaína estão mortos e não tem como contar essa história. Então a gente ficou isso mesmo como uma especulação mesmo, criada sim, pela imprensa na época, para poder vender e divulgar. Porque entendi. eu te digo de verdade, a Janaína falava de Patrick muito mal para mim. Quando eu decidi ir para a Espanha, foi quando ela me contou toda a verdade. Ela disse que não gostava de Patrick ali, que ela não queria Patrick naquela casa, que Patrick não gerava confiança, que Patrick faz, causava medo, que Patrick ameaçava de jogar a filha dela pela janela. Então, ela não tinha mais carinho nem respeito para Patrick. Ela tinha medo de Patrick, entendeu? Foi para Janaína que o Patrick falou: eu tenho essa cara de bonzinho, mas eu sou um garoto mau. Foi para Janaína, falou. Com Então, todos. É, então, aí daí quando essa história ela contava para o meu irmão. Então ela passava todos esses fatos para o meu irmão. Foi daí que o meu irmão começou a, a tomar uma atitude de mudar para outra casa, entendeu? E contava com a minha chegada para tentar consertar Patrick. O meu irmão disse: Val, pelo amor de Deus, eu não controlo mais Patrick. Eu não tenho mais como controlar ele. Eu preciso da sua ajuda. Fala com ele. Eu falei: Marcos, vamos fazer o seguinte. Eu vou à Espanha aí mês que vem e aí eu tomo conta de Patrick. Pode deixar, você vai tirar toda a sua responsabilidade e eu vou tomar conta dele. Eu vou arranjar um clube de futebol para ele treinar e vou tentar solucionar esse comportamento dele. Só que não passava na minha cabeça, nem da nossa família, nem tampouco na de que ele ia Marco, matar eles. que ele iria fazer, que ele seria capaz de Não, cometer um crime como não, esse. lógico, Nenhum o que ele. momento, Não, o que ele nenhum nem. momento. Não. Não, desculpa, eu estou concordando com você. É impossível vocês imaginarem que ele ia fazer tudo aquilo. Claro. E outra, a gente, pelo contrário, a gente achava que era uma pessoa maravilhosa, que não seria capaz de fazer mal nem uma formiga. Diz, Marco, Patrick é incrível, é uma pessoa linda. A gente nunca passou. Tanto é que a gente não ia colocar uma pessoa perigosa, permitir, dentro da casa do meu irmão com duas crianças, que eram o Lógico. Davi e Maria. Davi tinha 1 ano e meio quando foi assassinado. E Maria tinha 3 anos e meio. Como é que a gente ia O... permitir? Lógico, sim. Uma pergunta, a Janaína já estava levando elementos do caráter do Patrick. É óbvio que vocês não imaginavam que ele ia fazer o que ele fez, mas ela já estava trazendo elementos. A- Mesmo assim, o Patrick ainda iria morar na casa de Piós? Ou eles falam, ó, cara, cai fora da Iria. nossa vida, vai viver tua vida, sai daqueles. O Marcos chega a falar, saia da minha casa? Não. Eu vou te contar a pura verdade aqui, porque também se especulou muito sobre esse assunto. O Marco falou para mim, Val, por mim, Patrick não morava mais comigo. Marco comentou isso comigo. Inclusive, comentou com Jaqueline também. Mandou áudio do WhatsApp para a Jaqueline. Mas eu não vou negar ele de viver comigo por causa da minha irmã Soraya e do meu cunhado François. Por amor a eles, eu ainda vou aceitar Patrick viver comigo. Como tu tá vindo viver comigo, então tu vai conseguir controlar ele, porque ele te respeita mais. Ele tem mais carinho por você. Então tu vem e a gente tenta solucionar a situação de Patrick. Mas por Entendi. mim, ele não moraria mais com nós. Ele deixou isso claro para mim. Mas que Patrick iria morar sim, entendeu? Não, ele não iria para pior sem Patrick. Patrick iria morar com ele, mas ele contava com a minha chegada, o meu apoio. E por causa de Soraya e François, que eram os pais, entendeu? Por respeito.
Ô, Valfran, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas a gente vai entrar no crime, mas você já falou dois pontos, duas vezes dessa sua quase ida antes e da esperança, inclusive, que o Marcos tinha que a sua chegada melhoraria o jeito de ser e de estar do Patrick. Você acha que se você tivesse chegado no começo de agosto de 2016, esse crime não teria acontecido? Ou Cara, você seria mais uma vítima? É isso é especulação. isso foi tanta, isso eu aguentei essa pergunta, e muita gente me fizeram essa pergunta. É algo que eu não posso responder e afirmar, mas pelo respeito que ele tinha a mim, eu acho que ele não seria capaz. Porque Patrick, eu e Patrick, a gente tinha uma relação muito forte. É porque eu nunca contei isso para ninguém. Às vezes eu comentava com a minha irmã Soraya, digo, o Patrick me adora, Patrick me tem como o pai dele. Ele fala, tio, tu é o pai que eu gostaria de ter. Rapaz, ele me beijava no rosto, me abraçava. A gente tem uma intimidade muito boa, eu e ele. Então eu acredito que poderia sim evitar esse acontecimento. Inclusive, devido à ansiedade dele de não estar jogando futebol, entendeu? Tá vago. Então, se eu colocasse ele num clube para ele jogar futebol, com certeza, e eu acompanhasse ele de perto, com certeza, essa história poderia ter sido evitada. Agora, que eu posso te garantir, eu não posso. Poderia ter sido Sim. também uma vítima. Com certeza É, também poderia ser uma vítima. a gente aqui só estaria, eu digo que a vida não tem realidade paralela. É mais uma questão de imaginar ação dentro das relações entre vocês. Você chegou a conversar com o Patrick nesse momento? O Patrick chegou a te ligar, ou mandar mensagem nesse período? Tudo bem, você falou para ele, agora vai para a Espanha, vai falar com seu tio, mas ele chegou a te relatar que ele estava angustiado? Ele te ligou? Qual foi a última vez que você falou com o Patrick antes de todo o crime? Sobre É o que vocês que, falaram? é Você que, lembra? é que todas as fases de Patrick, Londres, Portugal e Madrid, ele teve problema. Em Londres foi problema financeiro, porque estava gastando muito dinheiro, e problema de físico, do joelho que começou a doer. Em Portugal, ele teve um problema de relacionamento com um rapaz que fazia parte da diretoria lá do clube, que pediu dinheiro a ele, Sim. não pagou, prometeu a ele de fazer um contrato e não fez. Então, todo esse acompanhamento eu tive com ele essa fase. Ao chegar em Madrid, a gente conversou no início que ele chegou, a gente bateu um papo no início, e depois ele cessou a conversa comigo, porque como ele estava já com o Marco, então a gente não tinha mais contato mais, já estava seguro. Ele já estava tendo acompanhamento, então não precisava mais de estar se falando. Inclusive, eu vou contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Ele, quando foi para a Europa, ele cancelou a rede social dele para justamente os pais dele não acompanhar ele. Mas ele pediu a senha do meu Facebook. Ele disse, tio, tu pode me dar a senha do teu Facebook para eu acompanhar minha família? Porque eu queria saber como anda a minha família, como vai aí no Brasil. Então, ele acompanhava tudo que acontecia no Brasil através do meu Facebook, porque ele tinha senha. Então, ele ficava online na Europa, em Londres, e eu ficava no Brasil. Mas depois daí, aí a gente praticamente ficou incomunicável ali em Madrid, porque Marco já fazia tudo por ele, entendeu? Eu Ah, não precisava mais ter conversa com ele, porque ele estava seguro com o Marco. tá. A A, minha ú- preocupação é porque ele estava sozinho nos outros países. a última vez que você conversou com o Marcos ou com a Janaína foi quanto tempo antes do crime? Vocês falaram sobre o Patrick ou sobre sua mudança? Eu com Marcos 3 dias antes dele ser assassinado. E no dia que eu e minha mãe e minha irmã já estava viajando para Porto de Galinha de férias, estava eu, Jaqueline e minha mãe já estava indo para Porto de Galinha. E no caminho de Porto de Galinha, o meu irmão ligou, que foi um dia antes da morte. Ele morreu no dia seguinte. Então ele no dia ligou para minha mãe para saber como minha mãe estava e ele falou com Jaqueline por telefone. E eu estava dirigindo o carro, então ele falou com Jaqueline e minha mãe, um dia antes da morte. E comigo 3 dias antes. Tá. Ele A falou gente, comigo. a gente vai entrar na dinâmica do crime daqui a pouco, quando você descobrir todo o crime e quando você descobrir quem é o autor. Mas tudo só vai. Como é que foi o momento que você ficou sabendo? Porque existe um lapso de tempo aqui grande, de um mês, entre a morte deles e a descoberta do corpo deles.
Vocês tentaram conversar com com eles nesse tempo? Era normal não se falarem todo o tempo? Você tentou falar com o Patrick? Como é que foi esse mês onde ficou tudo suspenso? Que vocês não sabiam ainda que eles tinham morrido. Não, antes de Marco morrer, eu falava com o Marco praticamente todos os dias, que eu estava divorciado, como eu falei, então eu fui Uhum. morar com a minha mãe. E ele ligava todo dia para saber da saúde da minha mãe. Ele tinha uma preocupação com a minha mãe muito grande, como ela estava, se estava tudo bem. E eu que atendia os telefones dele. E aí a gente conversava. E nessas conversas que eu estava com ele, eu tinha já planejado a ida para viver com ele em Madrid, em Pióis. E já tinha data marcada. E quando ele passa a não entrar mais em contato comigo, porque ele ligava diariamente, eu disse para minha mãe, eu também fui grosseiro, né? Eu disse para minha mãe, Marco é irresponsável. Como é que ele sabe que eu estou indo a viver com ele em Madrid e para de entrar em contato com a gente? Como é que eu vou a Madrid chegar em pior se ele ainda não me mandou o endereço? Ele tinha mandado as fotos da casa, vídeo das crianças brincando na casa, mas ele não tinha me mandado o endereço. Então, ele ficou incomunicável aí e eu discutindo com a minha mãe. Tenta ver se ele responde, porque para mim ele não está respondendo, mãe. Aí minha mãe tentava e não conseguia, eu tentava e não conseguia. E eu não sei, eu te juro, algo que me espanta a gente não ter conseguido falar com o Patrick, hein? Eu não me lembro de ter falado com o Patrick nesse período de um mês. Ter tentado ligar para ele e falar: cadê o teu tio? Exatamente. Eu não. Ah, sim, entramos em contato com ele, sim. Veio agora a memória. Ele disse que meu irmão se mudou para morar em Piós e que ele não acompanhou. Ele falou: ó, eu não sei dele também, não. Ele não atende o telefone meu. Ele argumentou. É verdade. Então, meu irmão foi para Piós e ele ficou morando na outra casa, onde ele morava no apartamento, Em Torreão. Madrid? Sim. Meu irmão foi sem ele, entendeu? Porque ele disse que não queria se mudar com meu irmão, porque era muito longe do futebol que ele tinha. Ele jogava numa escolinha de futebol em Madrid, batia pelada, né? Uma escolinha que tinha, e Uhum. não era clube profissional, não. Então ele disse: vai ficar muito longe do meu futebol, então eu não vou, vocês podem ir sozinhos. Então meu irmão se mudou sozinho. E nesse período ele argumentou que também estava entrando em contato com meu irmão e não conseguia falar com meu irmão. E eu mandava mensagem para o celular do meu irmão e Patrick estava com o celular do meu irmão. Os E lia celulares do seu irmão e da Janaína ficaram com o Patrick, por isso que dava leitura. isso. Eu mandava mensagem e eu dizia: ô Marcos, por que tu não está respondendo? Tu está lendo a mensagem e não me responde. Eu vou viajar semana que vem para Madrid, eu preciso do endereço. E ele não me respondeu. Ele manteve os dois vivos Ele pelos manteve os dois celulares. vivos. Exatamente. Você acha que Para que isso a foi família não para ele? desconfiasse. Então, para não desconfiar, ou também por um certo prazer de manter os seus corpos sem serem descobertos? Você acha que tinha um Exato. prazerzinho dele? Tinha um prazer também dele nisso? Ou foi Para só você para ele ter, saber o que está acontecendo? para você ter ideia, o dono da casa do que meu irmão morava ligou para o meu irmão porque meu irmão não pagou aluguel, estava morto, correto? Gente, Então lógico. meu irmão morto não tem como pagar aluguel. Então meu irmão atrasou o aluguel porque estava morto. E no E aí, trabalho? né? E no trabalho também, ele parou de aparecer. E parou de aparecer no trabalho. Só que no trabalho, o cara, aqui na Espanha, assim, quando você não vai mais trabalhar, a pessoa larga a mão, né? Se eu der, não veio trabalhar, vou colocar outro. Deve ter ligado para o meu irmão e também não atendeu meu irmão, o E o dono do dono, restaurante. e o dono da casa, o que que acontece? Ele vai lá na casa? Ele ligou para o meu irmão e falou com o Patrick. O E aí Patrick atendeu? atendeu o telefone. E eu não Uau. sei se eu não sei se foi uma chamada telefônica ou foi uma mensagem. Eu acho que foi uma chamada telefônica, porque no depoimento do dono da casa, no julgamento, ele disse que Marco falou diferente. Acho que foi mensagem de voz. Acho que foi mensagem de voz, não foi uma ligação. Marco mandou um áudio, o Patrick mandou um áudio e se passou por Marcos. Ou foi uma escrita, não sei. Não sei te afirmar isso exatamente. Eu sei que Patrick falou que estava se passando pelo meu irmão, dizendo que estava passando por um problema financeiro, mas que vai pagar no mês seguinte, entendeu? Uau. Aí o dono desconfiou dele.
Achou, disse, esse não é Marco. Marco não fala assim comigo. Aí o dono pegou, mandou os vizinhos olhar a casa. Aí os vizinhos olhou a casa, viu tudo fechado. Aí respondeu pro dono, tá tudo fechado, eles devem estar viajando. Entendeu agora? Foi por isso. Só que no depoimento do dono, o dono fala isso. O dono fala que realmente não era Marcos. Que a mensagem que Patrick enviou não tinha nada a ver com o Marco. Marco não falava daquela forma com ele. Entendeu? E foram os vizinhos que perceberam o cheiro, não é isso? Por isso que chama a polícia. Sim, aí com um mês depois, a vizinhança sentiu um mau cheiro e comunicou à polícia. Comunicou ao dono e o dono, a polícia, e foram lá. A polícia foi ver os corpos. Ainda mais agosto, que é um mês quente de verdade na Espanha. O mês de verão na Espanha. Não, e a Espanha é quente demais em agosto. Demais. A decomposição vai criando ainda mais rápido. Valfran, como é que vocês ficaram sabendo do crime? Porque foi um crime descoberto por um cheiro de corpo morto. Não se tinha ainda quem era aquele corpo em estado avançado de decomposição. Como que você ficou sabendo que podia ser seu irmão? Era uma manhã, logo cedo, meu cunhado, Roberto, na verdade era o ex-marido da minha irmã, Jaqueline, Roberto, me ligou logo cedo e é de costume dele me ligar para jogar futebol, né? Quando eu estou em João Pessoa de férias. Então ele me ligava para bater pelada com os amigos e nessa manhã ele me ligou logo cedo. Quando eu vejo a chamada dele, eu achei que seria para jogar futebol. E ele me liga e diz: Wolfram, vem aqui, eu estou lavando o carro no Lava Jato e eu queria falar contigo. Aí agora, ele falou, agora, se puder vir o mais rápido possível. Aí eu disse, tá certo. Aí eu troquei de roupa e fui ao Lava Jato. Peguei meu carro e fui de encontro a ele. Eu estaciono o carro na Lava Jato, aí ele está com o jornal na mão e me entrega e diz, ó, dá uma olhada aí, olha o que está aí. Aí quando eu olhei no jornal, tinha uma matéria pequenininha assim, bem pequenininha, e dizia assim, família brasileira é assassinada na Espanha. Essa frase. E tem uma matéria pequenininha contando um casal é assassinado na Espanha, esquartejado, tal, tal, tal. Quando eu vejo essa coisa assim, eu olho para o meu cunhado e digo, é meu irmão. Aí ele fala assim para mim, tu é louco? Por que tu tá dizendo que é teu irmão? Aí eu falei, eu tô há um mês sem falar com ele, eu tô indo para Madrid com a passagem comprada para Madrid daqui a uma semana e ele não me respondeu. E é muita coincidência, um casal e um casal de criança. Eu fiz né, uma simulação de que isso poderia ser ele. Então, eu peguei o carro, saí desesperado do Lava Jato, chorando dentro do carro, porque já sabia que era ele, já tinha certeza. Saí chorando dentro do carro e sem entender nada daquilo, que loucura. Aquilo, para mim, a minha mente dava volta, eu sem saber, meu Deus, que loucura. E eu dirigindo até chegar à minha casa, não sei nem como eu cheguei. Eu cruzava ruas, não sei nem como foi que eu cheguei na minha casa, que eu sofri um acidente. Estacionei o carro na casa da minha mãe, na frente, nem coloquei na garagem o carro. Já desci do carro correndo, abri o portão, ligo o meu notebook, que estava na sala, e eu coloco a mesma frase que tem no jornal: família assassinada na Espanha. E quando eu boto essa frase, aparece a casa do meu irmão, a foto da casa do meu irmão. E foi aí a confirmação que eu sabia que era ele, porque as fotos que ele me mandou da casa dele estavam no jornal. Então eu juntei o casal, duas crianças e a foto da casa dele. Aí eu comecei a chorar, fiquei chorando na sala, sem minha mãe perceber, minha irmã Jaqueline estava na casa também. E eu comecei a chorar, chorava bastante. Aí quando eu consegui me acalmar um pouco para poder dar notícia à minha mãe, que estava no quarto, deitada, aí eu me levanto e automaticamente minha mãe sai do quarto. Ao mesmo tempo que eu saio da sala, ela sai do quarto. E a casa da minha mãe é um corredor muito grande. E quando eu olho para ela, eu começo a chorar, entendeu? Eu não consigo nem contar para ela o que aconteceu. Eu abraço ela e começo a chorar. E ela começa a chorar junto comigo e ela pergunta se é Marcos. Ela só faz a pergunta, é Marcos? E eu respondi que sim, era Marcos. E ela chora, chorando comigo. E depois eu digo, mãe, e Janaína e as crianças também se foram. Aí é um desespero ali total. Uau. Imagina você dar uma notícia dessa e de uma só vez foram-se embora quatro e
quando eu conto a maneira que foi, é terrível. Minha mãe sai correndo dentro de casa, porque a casa da minha mãe é muito grande, tem um jardim grande, ela sai pelo jardim gritando, perguntando a Deus por que aconteceu isso com o filho dela, com os netos dela, com a nora dela. Foi um desespero aquela manhã. Foi muito difícil. E aí eu pedi à minha irmã Jaqueline entrar em contato com a família da Janaína. Eu digo, entre em contato com a família da Janaína, que agora eu vou entrar em contato com o consulado brasileiro, o consulado de Madrid. Eu preciso de notícia. Então, Jaqueline agia com a família e eu com outra parte, entendeu? E eu mandei comunicar minhas irmãs também, né? Avisa nossas irmãs que venha tudo para casa. Aí vieram todo mundo para a gente se unir e tentar solucionar esse problema. Foi uma situação, uma manhã que vai ficar na história. Uma manhã de terror terrível, hein? Aquele dia. E você tentou falar com o Patrick? Porque, afinal de contas, era alguém da família na Espanha. Você tentou Então, falar com ele? naquele momento, o desespero foi grande, de uma notícia que a gente não tinha muito o que fazer. Mas, quando foi se passando as horas daquela notícia que a gente soube, então foi cair na ficha, né? Então, e Patrick está vivo? A gente ficou preocupado com ele. Então, a gente liga logo para a Soraya para ligar para Patrick para dar essa notícia que Marco foi assassinado, a família toda, para Patrick corre risco de vida, toda a família preocupada com ele. Porque a gente acreditava que ele poderia ser uma vítima também, Sim. entendeu? Porque como o Patrick estava ligado à nossa família, a gente acreditava que ele poderia morrer. Então a gente pediu para que a mãe dele ligasse para ele. E aí a família ligou para ele, ele se assustou, né? Se assustou, entre aspas, né? Porque ele foi ele que cometeu o crime, né? Então ele fez o drama, né? E o que nós combinamos da família naquele momento é de diga a Patrick que compra passagem de avião e venha para o Brasil. Senão ele vai ser assassinado também. Mas antes de vir ao Brasil, que ele vá à polícia e que ele vá ao consulado brasileiro. Eu pedi. Foi um pedido meu. Eu disse, por favor, que ele vá ao consulado brasileiro comunicar, porque como é que a gente vai saber notícia se a gente não disser que somos a família? E Patrick disse que foi ao consulado e disse que estava fechado. E aí, e não foi a polícia, disse que tinha medo de ir à polícia. Uma coisa assim, uma história como assim, meio esquisita. E aí a família decidiu que ele viesse ao Brasil, para que ele não corresse risco de morte, entendeu? Foi esse o comportamento que nós tivemos. E o Patrick vem embora para o Brasil? Veio. No dia seguinte, ele comprou a passagem de avião, os pais dele compraram a passagem de avião e trouxe ele. E quando ele chegou, Porque, você esteve com ele no Brasil? Ou você já tinha ido para a Espanha? não, ele chegou no Brasil e quando ele chegou no Brasil, eu liguei logo para ele. Aí, quem atendeu foi a irmã dele, e a Hannah, e me falou que ele estava mal, que ele estava sofrendo muito com a morte de Marcos, que estava assustado, que não tinha cabeça para falar, mas que no outro dia ia me ligar e que ia visitar minha avó, a avó dele, né, que é minha mãe, entendeu? Aí no outro, eu entendi, né, que ele estava sofrendo, a história era essa, que ele estava sofrendo, preocupado, assustado, e que não podia falar com a gente naquele dia. Aí quando foi no outro dia, eu liguei. Aí consegui falar com ele. Eu fiz, cara, me conta aí o que aconteceu, o que foi, dá uma pista para nós. Você, Quem em são os momento amigos? nenhum, desconfiado dele. Não, nunca, Nada, jamais. ninguém. E nem na imprensa Ninguém. estavam falando dele ainda. Não, ninguém, nada. As únicas pessoas que disseram que foi Patrick foi a família da Janaína. Quando a minha irmã ligou naquela manhã, que atendeu foi uma tia da Janaína, que era muito íntima da Janaína, e ela pegou e disse, é o Patrick. Foi o Patrick o assassino. Nós nos sentimos muito ofendidos, né, quando a gente soube dessa afirmação dela, porque ela acusou uma pessoa da nossa família que a gente não imaginava, entendeu? Não E, passava e, pela nossa cabeça. e E ela, ela afirmou porque Janaína falava todas as vezes para eles, da família dela, que o Patrick era assim, que ela tinha medo, que o Patrick estava tendo outro comportamento. Só entendi. que nós desconhecíamos de qualquer fato, porque nem o Marcos contava, para não preocupar minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa doente, minha irmã não queria dar problema para minha mãe, e nem tampouco a Janaína contava para nós. Ou seja, a gente era da família a última a saber do que estava acontecendo dentro da casa, Entendi. entendeu? A gente só E veio a, saber dos fatos quando eu decidi que ia para a Espanha. Aí meu irmão não tinha mais como esconder essa história.
Aí ele me contou, entendeu? Ele Foi quem? aí que meu, Patrick? hã? Peraí, quem que te contou? O Marcos só me Ah, contou quem não, era sim, daí ele contou porque você estava indo para a Espanha. Tinha entendido que o Patrick, quando você foi para a Espanha, ele te contou antes. Não. Aí só voltando aqui, aí você fala com o Patrick e fala, me deu uma pista. O que que ele fala para você? então. Então ele botou a culpa pro meu irmão, da morte do meu irmão. Ele falou, tio, essa morte do meu irmão deve estar relacionada a comportamento do meu irmão. Eu acho que ele tem umas amizades erradas. Ele saía à noite, ele saía, tio, e voltava só de madrugada. Ele passava 2, 3 dias sem vir em casa. Foi isso que o Patrick me alegou. Que Isso é acha que o meu mentira. irmão... Tudo mentira. Ele estava desviando e colocando a culpa no meu irmão, para que ninguém desconfiasse dele. E claro que nunca me passou pela cabeça que seria ele. Claro, porque se eu soubesse que era ele ali, eu já tinha tomado uma atitude ali mesmo no Brasil. Eu não tinha nem passado pela minha cabeça que era ele. Sim. E 3 dias depois eu já fui para a Europa, Espanha. a Espanha, para trazer os corpos, para descobrir quem matou, para dar uma pista, para ajudar a polícia na investigação, para Você fazer teve que reconhecimento de DNA. Né? você teve que reconhecer visualmente? Não, não precisou. Foi isso Não fui DNA. obrigado, mas eu fui. Eu não fui obrigado. Eles disseram: se você quiser reconhecer os corpos, você pode, mas está impossível você reconhecer, porque o rosto do seu irmão e de todos estão derretidos por causa Lógico. da decomposição. Foi um mês no calor de Andaluzia, de Andaluzia não, do sul da Espanha, do Mediterrâneo, e o corpo deles estão todos derretidos, irreconhecível. Não precisa você ver, não vai sofrer mais. Lógico. Aí, aí eu disse, como é que vocês vão reconhecer que eu sou minha família? Então, vamos fazer o DNA, que é aquele na Espanha chama de ADN. Então, fez o exame de DNA comigo e realmente bateu com o do meu irmão. E Deu foi aí que match. eles... e daí confirmou que realmente eu era irmão de Marcos, que eu era da família. Tanto é que eles não podiam dizer que era Marcos, a família, eles não podiam usar o nome da família, porque como o corpo estava irreconhecível, os documentos que eles encontraram do lado do corpo poderia ser de outra pessoa, entendeu? Então Ah, ele não porque podia. o Patrick rasgou os documentos, é isso? Deixou rasgados os Não, documentos dele? não, estava o Não? passaporte lá. Ah, tá, Só eu que tinha lido. os passaportes estavam lá, só que os corpos estavam irreconhecíveis. Então, como é que a Sim, polícia ia confirmar que as vítimas eram aquelas pessoas do documento se sim. o rosto estava irreconhecível? Entendeu? Então tinha que vir um familiar fazer o DNA para confirmar que era a família, entendeu? E Eles não. quando você fica sabendo da possibilidade de ser o Patrick, quando começa a ventilar, você estava na Espanha. Sim. Não, a família da Janaína falou e a gente não acreditou, achou que era uma raiva, uma briga de relacionamento que Janaína teve com o Patrick e que ela contou coisas erradas de Patrick, né? A Sim, gente mas nunca, a gente nunca associou o Patrick com a morte. Eu claro. só vim ter a certeza quando eu fui para Espanha. Tudo bem, mas daí você chega na Espanha e a polícia te fala, sai na imprensa que a possibilidade é do seu Patrick, eles já tinham lá, já estavam na investigação. Na Espanha você tem essa realização, é o Patrick. E ele estava no Então, Brasil. Como que foi então, isso? então, o Patrick, a polícia já sabia no terceiro dia que era Patrick. Por quê? Porque eles associaram as provas que eles tinham, eles pegaram escuta telefônica dele, eles pegaram as câmeras que tinham ao redor, eles pegaram o DNA de Patrick, eles pegaram as pessoas que viviam com o Patrick, eles investigaram tudo. O As telefone de herbes, Patrick, não é? As herbes do celular mostrando que ele estava na casa. exatamente. Então, eles já sabiam que era Patrick. Depois, eles pegaram a câmera, Patrick saindo de Madrid, vindo ao Brasil. Você lembra que eu te falei que a família Sim. pediu para o Patrick que viesse para não ser morto ou não ser vítima? Já para a polícia, o Patrick estava fugindo, entendeu? Então, o Patrick aproveitou que a inocência da gente, da nossa família, de achar que ele poderia ser vítima. Então, ele saiu do país, aproveitando que nós pediu para ele vir, para que ele não fosse a vítima. Então, ele aproveitou e fugiu.
E aí entendeu? ele chega no Brasil, inclusive ele vai encontrar um personagem que entra agora, que é o Marvin. Martin. Qual o nome do menino? Marvin, O Marvin. Marvin mesmo, né? O Marvin. Parece que ele até ficou andando com o Marvin por João Pessoa e tudo mais. Como que ele volta? Como é que ele volta para a Espanha, Então, o Patrick? e quando eu estava na Espanha, quando eu soube que Patrick estava indo para festas, saindo com os amigos para boate, para tudo, foi aí que eu disse para minha família: Tem algo errado aí. Como é que o Patrick está sofrendo com a morte do meu irmão, convivendo com meu irmão e está indo para festa? Algo não me encaixa", eu falei para minha família, né? Aí eu até esculhambei ele, eu não vou falar palavrão aqui, mas eu esculhambei ele para minha família, digo: ó, está errado, ele está indo para as festas, saindo para a noitada com o tio que acabou de ser morto, assassinado, e os corpos ainda estão aqui. Está meio esquisito isso. E aí começou a especulação aqui na Espanha. Foi daí que eu comecei a desconfiar, entendeu? Porque até aquele momento eu não achava que era ele. E aí quando eu comecei a desconfiar, aí saiu uma matéria na Espanha, aqui, no jornal, que seria ele. Eu estava na casa de um policial da Nacional, Polícia Nacional, estava na casa dela, é uma policial, uma mulher, e eu estava na casa dela, era um casal de policial, né? Eu estava na casa dela e com o marido dela conversando, e quando eu vi uma matéria no jornal, eu digo: é impossível, já está saindo no jornal que é o Patrick, e eu da família não sei. Liguei para o agente federal, né, que estava no caso, eu tenho o telefone dele particular, e ele disse: Wolfram, vem aqui que a gente quer conversar com você. Então, essas pessoas que eu estava na casa dela, fui até Pióis, e lá eles me mostraram toda a prova que era Patrick. Aí eu chorei um montão, eles me abraçaram, eles são muito humanos. Quando eu ali, eles me mostraram a prova, que era Patrick, eles tinham tudo já. Aí me mostraram aqui: foi o seu sobrinho. É que a gente não quis lhe contar até ter a certeza que era ele, entendeu? E aí o Patrick estava no Brasil. E o Patrick no Ali, Brasil. quando a polícia te conta que é Patrick, ele te conta inclusive dessas trocas de WhatsApp entre Patrick e o Marvin no Brasil? Durante o ato inteiro dele matando seu irmão, sua cunhada e Não, seus. não, Ainda você porque não sabia nada disso. ele ainda não tinha acesso às conversas do WhatsApp, nem a polícia, nem eu. Tá. A, a conversa do WhatsApp, quem lançou veio depois, através de uma menina chamada. Eu não sei, não posso nem falar o nome dela, não sei. Não, Que é é, de uma amiga de uma menina que consegue ter acesso. Como que chegam esses WhatsApp? Porque tudo isso vai acontecendo em paralelo para vocês. Teu irmão morre com a sua cunhada e seu sobrinho, vocês descobrem através do Brasil, num jornal que você vai e pesquisa, descobre que vocês aqui contam, inclusive, para eles, para o consulado. Se falava que eles poderiam ser vítimas de narcotraficantes, de agiotas e tudo mais. O teu sobrinho está lá, você ainda fala com ele, vocês ficam com medo de ele ser morto, ele volta para o Brasil. Aí você vai para a Espanha, dá o seu DNA, confirma que são eles. Na Espanha você fica sabendo que é o teu sobrinho, com quem você falou no Brasil, inclusive, e que estava sendo amparado pela família pela morte do tio, que ele podia ser uma próxima vítima. Aí chega a notícia de WhatsApp, que é revelado por uma. Como que é revelado? Como é que chegam? É que eu sei, vou pedir para você me contar. Como que é revelado o WhatsApp do Patrick com esse Marvin, esse novo personagem? E quem é o Marvin? pois é, veja o que nós passamos, né? A nossa família. Todo esse processo que você acaba de falar, e ainda tivemos que lidar uma conversação de troca de mensagem do dia do crime, de Patrick com um amigo no Brasil. Do Para nós momento do foi, crime, né? É do momento. É um programa de realidade de crime. É uma coisa impressionante. foi um momento real. Foi, era ele matando e fazendo a chamada de vídeo e troca de mensagem em tempo real. Ou seja, algo assim que para nós continuou nos chocando, continuou fazendo a gente sofrer ainda mais. E quando a gente tem um acesso a essas conversas, é de assustar. A gente chorava a maneira como ele conta, como matou, como cometeu o crime, como esquartejou a família. Nossa, para nós foi um sofrimento. Ele contando o detalhe de como matando a Janaína e as crianças olhando.
E de uma Foi ironia sofrimento e de uma maldade. tremenda, de uma falta de amor, de empatia. Foi sofrimento em cima de sofrimento. Nós sofremos, velho. Nós passamos uma situação assim que louco, hein? Que eu não desejo para ninguém, porque foi surgindo mais história, mais coisas, que cada dia piorava mais. Cada dia piorava. A gente achava que já tinha visto tudo e tinha mais coisa acontecendo, entendeu? E graças a essa menina, que eu não acho que eu não devo Não, citar o nome é dela melhor não aqui, falar o nome dela. É uma menina que consegue. Como é que ela consegue isso? Como é que o Marvin o que aconteceu com esse? Porque o Marvin e e o Patrick eram amigos, é isso? exatamente. Eles se Você que davam chegou. muito bem. O Marvin mora pertinho da casa da minha mãe e perto da minha casa, porque eu tenho um apartamento pertinho da casa do Marvin. E Você ele conhece mora, o Marvin pessoalmente? Você conhecia ele? conheci no dia que Patrick resolveu ir para Londres, quando a minha irmã me liga, pediu para eu tentar impedir de Patrick ir a Londres, sem o consentimento dos pais, eu fui na casa dele na hora dele viajar para o aeroporto, para Londres. E lá estava Marvin. Foi aí que eu conheci o Marvin. Ou seja, eu conheci o assassino do meu, eu tive com o assassino do meu irmão e conheci o cúmplice do assassino do meu irmão antes de ele viajar para Londres. Ou seja, dali a história começava de um crime Sim. que se ia se terminar em Madrid. Ou seja, estava ali os dois cúmplices de um assassinato. E é E eu conheci o impressionante. Marvin. E é impressionante como o Patrick está ficando fisicamente parecido com o Marvin. Eu vendo Eles, fotos deles, eu me confundi uma hora. Eu achei que era o julgamento do Marvin na Espanha. Eu falei, não, mas o Marvin não foi julgado na Espanha. E era o Patrick, eles estão até parecidos fisicamente. Ah, e aí o WhatsApp, o Marvin deixa o celular com um amigo, não é isso? Que vê as mensagens? Além de esse eu posso citar tudo, o nome, que é o Vitor. O Vitor está no é, processo, então esse eu posso citar o isso. nome. A menina não está, não posso citar o Não, é nome da melhor menina. não, é. Então, eu tenho que preservar as pessoas e respeitar também as Lógico, pessoas. claro, claro. Mas o Vitor está no processo. Então, a troca de mensagem entre Patrick e Marvin, e quando a coisa começou a criar uma proporção gigantesca, e Patrick percebeu, e o Marvin, então, ele resolveu limpar o celular, tirar tudo que tinha recebido de Patrick para que isso não pudesse cair na mão de terceiros ou da polícia, entendeu? O Para livrar Marvin, né? O qualquer. Marvin que resolveu limpar tudo. Exatamente. A pedido de Patrick ou decisão dele. Segundo um amigo meu, que tinha uma filha que estudava no mesmo colégio de Marvin, e que onde Patrick estudou, e onde tinha esse Vitor, disse que todos já estavam sabendo desse crime. Que as fotos que Patrick mandou para Marvin, ele mostrou a outras pessoas. Ou seja, no colégio já circulava esse crime. Segundo a filha do amigo meu, que estudava nesse mesmo colégio. Entendeu? Só que, claro, ninguém tinha coragem de divulgar porque tinha medo de uma retaliação de Patrick ou do Marvel de alguém do grupinho deles, entendeu? Uau. Mas a polícia não tinha acesso nem a nossa família. Só que eu tenho um amigo delegado, eu tenho vários amigos delegados de João Pessoa, vários. Mas um dos meus amigos disse que a polícia já estava investigando porque vazou dentro do colégio esse assassinato. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a polícia ia chegar a esse caso, entendeu? Mas, claro, se Marvin manda Vitor apagar as mensagens, aí essa menina, que eu não posso citar o nome, sabendo de tudo que fazia parte do grupo deles, disse assim: se você disse para o Vitor, se você não entregar essas provas para a polícia, eu vou denunciar vocês. E você de cúmplice. A menina teve coragem. A gente só soube dessa história por causa dessa menina. Essa menina vai aparecer no documentário. Ou Sim. seja, graças a ela, que eu conheci ela, entendeu? Ela me entrou em contato comigo, como ela viu que eu que estava tomando a frente do caso, do meu irmão, então ela entrou em contato comigo no privado, e a gente conversou bastante. Foi ela que me contou tudo. Então ela me E, disse toda a história. e ela E ela que disse: denuncia para a Polícia Federal do Brasil, é isso? não, não, ela pressiona a Vitor, que estava com o celular de Marvin, com as fotos. Ela pressiona a Vitor, que está no processo da justiça, a entregar à polícia. E disse a Vitor: se você não entregar, eu vou ser a pessoa que vou entregar.
E aí você vai Tá. ficar, para você vai ficar como cúmplice, né? Aí Vitor, com medo, falou com o pai dele, e aí, com o pai dele, decidiram entregar à Polícia Federal, em João Pessoa. E ali chega mais essa. Aí as histórias vão ficando cada vez maior. A história vai se tornando Pública, pública, pública. porque até então estava no grupo deles. Essa conversa do WhatsApp estava no grupo de colégio, no grupo de amigos de Patrick. E ninguém mais tem acesso. E aí, quando ele se sente ameaçado, o Vitor, de que a polícia poderia ter acesso a isso sem ele entregar, então ele pega, conversa com o pai e resolve entregar à polícia, entendeu? Aí entrega à Polícia Federal e a Polícia Federal já repassa depois para a Polícia Civil. E aí é onde o delegado toma a atitude de prender ao Marvin, como instigou ao assassino a matar a Marcos, como um dos E, responsáveis a matar o Marcos. e aí o Patrick ainda está no Brasil nesse momento? Não. Não. Como que o Patrick volta para a Espanha? Você estava na Espanha, por que que ele volta? Ele é preso no Brasil e como que o Patrick volta? É que o Marvin ele foi preso depois que Patrick volta para a Espanha, que se entrega, entendeu? O Patrick que resolve se entregar. É, resolve se entregar. Por quê? Eu conversando, eu entendi assim, eu particularmente. Quando eu descobri que Patrick era o assassino, quando eu tive a certeza e vi as provas na minha frente, eu automaticamente liguei para a irmã dele, que era a responsável, que ela viesse à Espanha, reconhecer as provas como eu reconheci, para ter certeza que era Patrick. Porque até então ela também não acreditava que era ele. Achava que a polícia, como não conseguiu pegar o criminoso, estava colocando o culpado no irmão dela. Então, eu falei para ela pegou, veio à Espanha para ter a certeza que era ele. Então, quando ela viu as provas, foi quando aí ela voltou ao Brasil, falou para o pai e para a mãe, entendeu? E daí eu tive uma estratégia. Eu disse, eu vou dizer agora, começar a dar entrevista, que Patrick não vai ter coragem de ser preso no Brasil, porque se ele for preso no Brasil, os prisioneiros matam ele, ou O, quebram Pa- ele. o Patrick chega a escrever isso no Não, WhatsApp com o Marvin, não? ele sim, no WhatsApp sim, ele escreve que quer ser preso na Espanha, que quer Porque ficar pelo menos os 80 anos, que não vai ter problema, que vai ter uma cela só para ele, ele vai uma comer, ver previdência para ele. televisão. Isso. Ele escreve Ele isso, não aqui queria. no Brasil ele seria violentado 300 horas por dia e Exato, até uma vela seria acesa nele em um lugar específico. Ele escreve isso, exatamente. né? Escreve isso. E aí o que é que acontece? Eu sabendo dessa história, o meu advogado tinha me dito um dia antes que tinha surgido uma lei nova na Espanha que era prisão perpétua revisável. Aí eu disse, aí eu falei com o meu advogado, se ele cair aqui, aí ele disse, meu advogado disse, ele como matou duas crianças, já está seguro ele pegar uma prisão perpétua revisável. Mínimo, ele vai estar aí, mínimo 30 anos ele fica preso. Se ele for para o Brasil, ele tiver bom comportamento, com 10 anos ele está livre. Aí eu disse, não é justo ele com 10 anos estar livre. Então, eu vou fazer medo a ele para que ele se entregue aqui na Espanha, entendeu? Porque eu queria que ele pegasse a prisão máxima. Ele E como pegou ele três matou duas, perpétuas, né? pegou 3 perpétuas e 25 anos da mulher, da Janaína. Ou seja, ele pegou a prisão mais dura da história da Espanha. Nenhum outro criminoso na história pegou 3 prisão perpétua e 25 anos como ele pegou. Ele chegou a ser analisado, psiquiatricamente falando, ele foi confirmado como psicopata, o que não tira dele a responsabilidade, porque psicopatia não é doença mental, mas ele foi dado como psicopata? Sim. Ele, quando chegou, ele fez um teste e, por sinal, em declaração dos médicos forenses, né, e de medicina, disseram que ele estava muito cansado, mas que ele fizeram um teste nele que ele é um psicopata de alto grau e que de uma inteligência do nível acima dos espanhóis, dos mais inteligentes. Ou seja, eles acreditam que se ele tivesse feito os estudos em Patrick, um dia que ele não tivesse cansado, o QI dele teria sido ainda mais alto do que foi. Ou seja, que ele tem uma inteligência acima do nível dos espanhóis e que
o nível de psicopata é muito alto. É uma frieza Ah. gigante. Ele não sente dor, ele não tem sentimento pela morte de ninguém, não sofre pela morte de ninguém. Para vocês foi surpreendente saber o quão gelado era o seu sobrinho. Rapaz, como eu te disse, foi coisas em cima de coisas, como essa declaração dos médicos forenses, de como ele matou os corpos. Nossa, no julgamento lá eu caí em pranto. Quando o médico contou como ele matou as crianças, meu irmão, é de arrepiar, é de se assustar, é de sofrer. Eu chorava igual uma criança no julgamento, porque a maneira que ele executou o crime é de partir o coração de qualquer um. Já que você Os, entrou nisso, os fala, jurados desculpa. choravam, os jurados choravam no momento. É, Jurado. teve um que passou bem mal, né? Teve que parar. Ah, o Patrick confessa em detalhes o crime? Das crianças ele não confessa. Ele dá como deu Um um branco na surto. memória dele. É um Tá. surto, um esquecimento. Agora, o que Mas ele demais ele escreveu no conta. WhatsApp, o que ele escreveu no WhatsApp, tirando sarro dos meninos paralisados e gritando, ele não lembra também. Não lembra. Ele foi uma É estratégia, fácil. eu acho que foi uma estratégia usada pelo advogado de defesa, né? Porque Até, a, é, a situação dele já não estava muito fácil. E você falar como matou duas crianças de 1 ano e meio, 3 anos e meio, é para você praticamente assinar seu atestado de óbito, né? é, Então ele ali já estava dizendo, se ele conta essa história como fez com as crianças, com certeza no julgamento ele sim. já não tem nem como se defender. Então Valfran, ele, esse crime foi premeditado? O Patrick pensou nele muito tempo? premeditadíssimo, que o advogado de defesa tentou justificar algo injustificável. Como é que você num crime desse não é premeditado? Você planeja 1 mês antes de matar sua vítima. Como é que a gente sabe disso? Porque a polícia investigou e as compras que ele fez da faca, das bolsas, da cinta que iria enrolar as bolsas com os corpos, foi 1 mês antes, entendeu? Ah, Então ele já premeditou. ele leva tudo para casa do seu irmão, não é que ele usa as coisas da casa. Não, ele compra tudo no shopping, no mercado. Tem as câmeras, a polícia buscou tudo. Tem as câmeras e a polícia está investigando tudo, porque era um crime que abalou a Espanha. Até o presidente da Sim. Espanha deu depoimento. Todo mundo aqui ficou horrorizado. E disse: queremos pegar o criminoso desse crime, que cometeu esse crime. E ele comprou E até uma pá, ele, né? ele compra tudo. Ele compra a faca, compra as bolsas, compra a cita, leva tudo para casa dele, planeja tudo, maquina tudo. E no dia do crime ele compra 2 pizzas para dizer que vai comer pizza, para E que só abrisse a uma, porta para é, ele. e só uma coisa, ele comprou uma pá também, né? Porque a ideia era tentar enterrar os corpos. Ele compra uma pá para justamente enterrar os corpos. Mas ao chegar na casa do meu irmão, toda a casa do meu irmão é cimentada, tanto atrás como na frente, porque é uma casa gigante, um terreno gigante. E, e ele até conta que com a pá ele tenta Ok. usou para cortar o corpo, porque a coluna é muito dura. Então foi algo que foi abalando nós. A gente foi É. vendo, foi algo assim, Ele nunca tinha ido à casa de Piós? nunca. Pelo menos o depoimento dele, não, Foi a e primeira vez. foi a primeira vez. O depoimento dele, não, e até porque ele leva a pá para enterrar os corpos. E como é que ele enterra os corpos Com o se o cimento. É. cimento? Então ele não tem. Ô, Valfran, qual você acha que foi a motivação? Por que que ele fez tudo isso? Porque é um crime com muito ódio. De onde veio Cara, todo esse ódio? ele deu 4 versões na polícia, né? Então a gente não pode acreditar na versão que ele conta, né? Na Polícia Federal ele contou que não sabia onde era a casa do meu irmão, que não sabia de nada, que tentou ajudar. Aí na polícia, na Guarda Civil, quando ele chegou, ele contou uma outra versão. Para o juiz, ele contou uma quarta versão, uma terceira versão, e no julgamento, acho que já ali já foi o desespero, ele contou a última versão, contando que meu irmão roubou ele, roubava ele. É altamente coisa sem sentido nenhum. O cara mora dentro da casa do cara e diz que ele estava roubando dinheiro dele. Jesus. Mas, assim, ele usou todos os argumentos para poder se defender. Agora, o motivo que eu acho mesmo, primeiro foi a convivência, as discussões que eles tiveram diariamente, né, com a mulher, com as crianças e meu irmão.
E depois foi quando eu acho que o estopim foi quando o Marco conta tudo para nós da família, que até então a gente não sabia. Eu conto para minha mãe, minha irmã, e minha irmã conta para a Soraya para ela tomar uma atitude com o filho, né? E aí eu acho que é daí foi quando ele decidiu. Ninguém me tira da É, cabeça que não foi esse motivo. ele chega a conversar sobre o que ele vai fazer com o Marvin, ou ele só conversa na hora que está fazendo o crime, o Patrick? Bem, isso aí a gente é outra coisa que a gente não vai saber. Ele conta que foi só no dia do crime, porque ele jogou o celular fora. Hum. O celular dele, ninguém teve mais acesso ao celular dele. E o que ele tinha no dia do crime, a polícia, ele tinha apagado tudo. A polícia só resgatou algumas conversas, não conseguiu resgatar tudo. Porque Ele o Marvin ou ele o Patrick? Ou os os dois? dois, Os dois jogaram fora celular e tudo. não. O Marvin não. O Patrick já tinha desfeito de um celular dele e do cartão de memória, entendeu? Tá. Ele tinha desfeito. E no dia quando ele deu à polícia, ele já estava com outro cartão de memória, que era no dia do crime. Então a polícia não sabe, O a que polícia não vem sabe, antes? nem a gente sabe se ele tinha um outro cartão antes. Aliás, sabe que ele comprou, ele tem um outro cartão de memória. Ele tem um outro cartão antes e tinha um depois. Então, aí, desse cartão antes, a gente não sabe se ele conversou antes, se ele planejou outro com outra pessoa. Entendeu? E o Não tem como a Marvin, gente saber. e no celular do Marvin não se tem conversas anteriores com o Patrick falando do que ele quer fazer, Borrou, só ele apagou tudo, ele borrou tudo, borrou ele não tudo. deixou Tá, tudo. Então, o que a polícia conseguiu resgatar ainda foi pouca coisa. Entendeu? entendi. Porque a polícia ainda conseguiu pegar conversas antigas. Mas não dá para salvar tudo. Tem coisas que não conseguem resgatar. Sim. Valfran, se você não se sentir confortável, eu vejo de uma outra maneira, mas você conseguiria me contar como foi a dinâmica de tudo? Como é que ele chega com a pizza? O que que acontece? O Patrick? No Sim, não é dia do problema. crime? Não é problema. Eu já estou com a mente praticamente cauterizada. Foram anos e anos de luta, sofrimento, de tanta coisa que eu passei que Imagino. já. Mas é como eu te disse, ele planeja um mês antes, comprando pá, comprando a bolsa, comprando a fita para enrolar os corpos, a faca, ele comprou. Então, Patrick chega na casa do meu irmão com duas pizzas. Foi o único motivo e um meio que ele encontrou para a Janaína abrir a porta para ele. Ela, como é muito educada, ela abriu, sentaram no terraço lá da casa do meu irmão, comeram a pizza, conversaram sobre muitas coisas, sobre a família no Brasil, sobre tantos assuntos. E naquele momento, a Janaína pediu a Patrick para entrar na casa, para lavar os pratos e poder esperar o marido dela chegar, que é meu irmão. E aí, Patrick conversava com meu irmão. E aí, na hora que eles entram na casa e ela começa a lavar os pratos, ele se posiciona do lado dela e, sem ela esperar, ele corre a faca que estava na sua cintura, sem ela ver, e agride e esfaqueia ela por detrás, no pescoço. E isso na frente das crianças, do Davi e da Maria. Naquele momento, as crianças se desesperam, gritam, choram, naquele momento, vendo a mãe sendo assassinada diante deles, né? E foi uma cena terrível. Eu imagino aquela situação que a Janaína passou, de dor, de sofrimento, de algo que não esperava, e as crianças ter que ver a mãe naquela situação. Então foi difícil. Eu fico imaginando aquela situação ali para mim. E mais tarde, depois, Patrick espera o meu irmão vindo do trabalho. Mas daí ele já mata as crianças também. Sim, porque quando ele mata a Janaína, eles já saem em direção a Maria, que é a mais velha. Ele é porque ele não conta como fez, né? Mas ele É vai em porque direção. teve um branco. Ele disse que deu um branco. Então ele só conta que foi em direção a Maria, que foi a mais velha, e em seguida a Davi. Mas ele não conta os detalhes da morte deles dois. Ele só conta, na verdade ele nem conta, né? Está na conversa do WhatsApp que a melhor parte foi quando matava a mãe, as crianças abraçavam, choravam e gritavam, entendeu? Sim. Então isso para nós foi uma dor muito grande, porque ele fala como melhor parte. Então é dolorido ter que
lidar com essa história, com toda essa situação e ainda ter que ver umas conversas dessa É. no momento do crime. E ele ainda vai comer um sanduíche de atum, né? E na conversa de troca de mensagem com o Marvin, contando como matou a mulher, as crianças, como esquartejou a mulher e como colocou as crianças no saco, né, dentro da bolsa, ele ainda fala para Marvin que vai comer um atum com pão e e tomar uma água com sangue que ele merece. Então a gente tem que ver tudo isso é terrível, entendeu? Foi Sim. assustador. Foi muito sofrimento que a gente passou. Eu fico imaginando a dor que a minha irmã sentiu, ter que lidar com tudo isso, criar, amar um filho e o seu filho cometer um crime como esse. Eu fico imaginando a dor que a minha irmã sentiu vendo o seu filho matar o seu próprio irmão, seu sobrinho e cunhada. E ainda relatar isso numa conversa de WhatsApp, os detalhes do crime, como se fosse um filme, um seriado, um jogo. Então, para nós, foi algo assim terrível, difícil demais. E dentro dessa conversa deles dois, o Marvin ficava rindo, zombando dos mortos, da mulher, do meu irmão, dando dicas de como matar o meu irmão, como esquartejar o meu irmão, como fugir da casa. O Marvin participou do crime totalmente e a justiça brasileira, vergonhosamente, a Inocentou. juíza aceitou os argumentos do advogado do Marvin. É. Como é que uma É, juíza com tanta prova aceita um argumento desse? o Patrick ainda faz comentários jocosos do tipo, ai, a Janaína é uma gorda que pesa que nem um homem, é difícil carregar. É, ele limpa toda a casa e fica irritado que vai ter que limpar de novo, porque o sermão ainda vai chegar. Quando o Marcos chega, você sabe como foi a dinâmica? Marcos chega e ele já ataca o Marcos? A dinâmica, pela conversa do WhatsApp, porque eu tenho toda a documentação, né, na minha casa completa, essa conversa, Sim. a dinâmica é o seguinte, foi que ele limpou o sangue da Janaína e das crianças. Por sinal, ele fala que dá muito trabalho, né, ter que limpar sangue, foram quase 3 horas de, de ter que limpar tudo aquilo ali, tomar banho e tudo, e ainda ter que esperar meu irmão. Então ele sentou no terraço, ainda lembro bem o terraço da casa do meu irmão, porque eu tive lá na reconstituição do crime, né? Ele sentado no terraço, tem uma mesa, umas cadeiras lá, e a casa do meu irmão tem dois portões, uma que entra o carro, um portão grande, e uma que entra as pessoas, né? E ele ficou olhando para os dois lados, porque é separados. E tinha no meio o jardim, que dividia as duas entradas, do carro e das pessoas. E ele fica esperando, ele contando para o Mavi, dizendo para o Mavi que está esperando aquele filho da puta para poder matar. Então isso para mim me chocou muito, porque ele tratou meu irmão como lixo. Além de E ele planejar, teve tempo de não querer mais, né? Muito pelo contrário, o tempo para ele foi da espera pelo prazer. ele teve praticamente umas 3 horas para desistir, de se arrepender do que ele fez e evitar mais uma morte, né? Mas não, ele tinha tudo definido, estava decidido e ainda tinha um companheiro de equipe que motivava. Inclusive nas conversas, o Patrick disse que está cansado, está com fome e está com sono. E o Marvin disse: não durma, porque se você dormir e ele entra, ele lhe mata. E eu prefiro que você mate ele do que ele lhe mate. Ou seja, olha o companheiro, amigo dele, o que é que disse, entendeu? Esse é um E, amigo mesmo, é um amigo do começo ao fim, até nesse pois é, tipo de coisa. pois é. E ele ainda diz para Marvin diz para Patrick que o seguinte: cuidado quando tu for atacar ele, que ele não veja a tua sombra por causa da luz e consiga se esquivar. Ou seja, até a dica de quando Patrick for matar o meu irmão, que tivesse cuidado, entendeu? E ele ainda diz: Patrick, come para tu não ficar fraco, porque se tu estiver fraco, ele pode te derrubar. Ou seja,
Um cara totalmente, participou totalmente do crime do meu irmão, entendeu? Um cara que não teve sensibilidade nenhuma de ver as crianças sendo mortas e a mulher e avisar o pai, mandar o amigo parar, que desista, que vá, fuja dali, mas não mata o tio mais. Mas não, ficou investigando, entendeu? Ele participou totalmente do crime. E Patrick ficou esperando. E na hora que Patrick espera, Marco chega cansado, porque Marco sai de manhã, né? E volta à noite, umas 11 horas da noite, meia-noite do trabalho. Patrick conta, aí no caso, Patrick conta que foi de encontro e disse que o Marco se surpreendeu quando viu. Diz que ele surpreendeu, abraçou, deu um abraço, sentaram um pouco na beira da piscina para conversar, uns 3 minutos, e daí o Marcos chama para entrar. E quando o Marcos chama para entrar, o Patrick deixa ele na frente, e quando meu irmão abre a porta, ele ataca no momento que meu irmão abre a porta, para que meu irmão não visse o saco com os filhos e a mulher, entendeu? Que estava na sala. E a entrada da casa do meu irmão, quando entra, à direita já é uma porta da sala, que dá acesso à sala, e à esquerda da cozinha onde houve o crime. Ou seja, meu irmão ia ver sangue, ia ver o saco, né, dos corpos, entendeu? Porque ele não limpou, ele disse que limpou, mas ele deixou falha. Tinha sangue na parede, tinha sangue no armário, tinha sangue em tudo que era lado, entendeu? Aquela história que não tinha sangue era tudo mentira para tirar o foco da imprensa, mas tinha sangue em tudo que era lado. Ele limpou bastante, mas não deixou, mas deixou muita falha. E ele E ataca meu ele, irmão por trás, na entrada da casa. Meu irmão cai. São oito cortes de um lado. Meu irmão, ao cair, ele dá mais 8 cortes do outro lado. Mas são 14 cortes, 14 facadas, né? Perfurações. Na autópsia, conta 8 de um lado, não, 8 e 7 do outro. São 15. 15. São 15 perfurações. E E ele desmembra o seu irmão também? também. Ele desmembra e ainda pega nas vísceras do meu irmão, colocando dentro do saco, contando para Marvin. Ele disse que quando cortou as vísceras do meu irmão, saiu toda para fora, que ele corre com as mãos e colocando dentro do saco. Entendeu? Ele contando isso, Uau. contando e rindo, né? Ele contando e rindo e o outro rindo também, né? E ele ainda Entendeu? fica na casa, né? Ele não vai embora em seguida, né? Não, ele coloca meu irmão na bolsa, né? E ele disse que para cortar os corpos deu trabalho também. Ele teve que botar a mão dentro com a faca dos corpos para poder cortar. Ele disse que com a pá não conseguiu, com nada. Ele disse que é muito duro, muito difícil. E ao colocar os corpos dentro do saco, ele foi tomar banho, vestiu a roupa do meu irmão e dormiu na cama do meu irmão. Ou seja, Jesus. algo assim inacreditável. Você conseguir matar e ainda vestir a roupa da vítima e dormir na cama da vítima é muita coragem. É, o Tomar banho no Marvin, banheiro. o Marvin, inclusive, fala para ele, né? Não sai agora à noite, porque você vai chamar atenção. Sai amanhã cedo como se não tivesse acontecido nada, né? O Marvin fala isso para ele, escreve isso. Exatamente, o Marvin fala isso. Ou seja, o Marvin, eu estou até hoje sem entender como a justiça brasileira é falha, é corrupta, é vã. Porque com todas essas provas contundentes, real, tem como essa pessoa inocente? Me responde. E te digo mais, o Marvin, dentro desse crime que ele cometeu, que estava com a tornozeleira eletrônica, ele cometeu um crime de estupro. Ele O correu, Marvin? sim, ele pegou, quando estava no processo e usava a tornozeleira eletrônica, ele estava num clube Cabo Branco, dentro de um carro com a menina, fazendo sexo com uma menina de 13 anos, 14 anos. Uau. E perante a lei brasileira, é estupro de menor vulnerável. E ia passando uma policial, no momento, mas uma policial apaisana, não estava trabalhando, e era amiga de um amigo meu. Por isso que a imprensa teve conhecimento. Olha como o mundo é pequeno. Essa pessoa ia passando, era amiga de um amigo meu, e a mãe da menina estava fazendo um escândalo no meio da rua, dizendo que ia denunciar ele à polícia, que ele estava estuprando a filha dela.
Mesmo com o consentimento da garota, é estupro, porque ela é de menor. E ele gritou no meio da rua: por favor, não faça isso não, que eu tenho já um processo da história da Espanha. Ele gritando: não faça isso. Aí ia passando o policial na hora, a paisano, e viu e contou para o meu amigo. Aí meu amigo me ligou no momento, eu automaticamente já liguei para toda a imprensa, para a imprensa tomar conhecimento, porque o pai dele ia abafar esse caso, os advogados dele iam abafar esse caso. E aí, quando o processo entra na polícia, tu acredita que toda a imprensa paraibana entrou em contato com a delegacia e os delegados disseram que não tinha nenhum processo contra a Mave, não tinha nenhum processo de estupro. Aí eu achei estranho. Eu falei com um amigo meu, delegado, olha só, se não é as amizades. Eu falei com um amigo meu, delegado, e foi lá dentro e viu o processo. E disse, pediu para a imprensa paraibana, aí disse para mim, e eu disse para a imprensa paraibana que já tem um processo de Mave que fosse lá, que eles não podem esconder o processo. Ou seja, até o delegado lá, na Polícia Civil, estava escondendo o processo de Mave. Acredita no Uau. negócio desse? Porque a família do Marvin é importante, ela Cara, tem cara, conexões? o pai do Mave colocou como advogado de defesa os melhores advogados da Paraíba. O, o, o escritório de advocacia deles é o melhor da Paraíba. É o que trabalha para governadores, presidentes, Sim. deputados, senadores, empresários importantes. Ou seja, tem uma influência dentro da justiça, tem conhecimento, tem amizade, tem estratégia, tem experiência. São profissionais nessa área, entendeu? É, Como é que uma juíza dá a Mave como inocente com todas as provas contra ele? é. E alegando um argumento tão fajuto, dizendo que na justiça não existe crime para quem participa de uma conversação de WhatsApp. Agora, tu imagina se isso pega moda. Bom, Todos os criminosos, todos os participantes, todos os cúmplices de assassinato faz por rede social. sim. Pode ser O, todo mundo Mar, inocente. o Marvin, ele chegou a ficar preso alguns dias ou nunca ficou preso? Ficou preso, porque a Polícia Civil vê como prova real de que ele participou, que ele instigou, que ele poderia ter evitado a morte do Marcos, que Claro. ele mostrou os caminhos a Patrick de como matar, como fugir, como se esconder, como guardar os corpos, como esquartejar. Ele É, mandou um link para Patrick. Ele ele mandou um chega a link. pesquisar, né? Então, o Marvin, enquanto eles estão conversando, o Marvin, peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver como se livrar dos corpos rápido. Ele tem umas pesquisas, ele vai mandando uns Ele links. Uma mandou. Ou loucura. seja, como é que um cara desse não participou? É. Como é que. Olha, olha, só em você maltratar um animal você pega prisão. Como é que você participa de um crime de um ser humano e não diz que não é crime? Meu irmão, é algo assim É. inacreditável, entendeu? E é vergonhoso, a verdade é vergonhoso. E tanto é que a justiça espanhola e toda a polícia que participou da investigação, a Guarda Civil, ela foi bem clara. Ele aqui na Espanha, ele pegaria prisão ao momento que chegasse na Espanha. Ele Claro. não seria livre, ele cometeu um crime. Toda a justiça Não. para a espanhola. Agora, para a brasileira, ou para a brasileira não, né? A paraibana, Sim. a gente tem visto acontecer no Brasil coisas assim. Então, É. é algo assim que você fica com a mão atada, refém de uma justiça falha, de umas leis antigas, e onde a impunidade está prosperando. Porque se fosse uma pessoa normal ou pobrezinha, com certeza estaria preso. Eu não me envolvi mais nesse caso porque minha mãe já estava sofrendo muito, entendeu? E foi um pedido dela: Val, por favor, deixa agora na mão de Deus, porque já basta você se envolver tanto aí na Espanha com e ainda vai ter que se envolver mais aqui, eu não quero. Então minha mãe Sim. sabia que se eu me envolvesse ia ser pior, entendeu? Tá. Então a gente resolveu decidir a nossa família de deixar a Justiça Paraibana fazer a justiça e na mão de Deus. Infelizmente a Justiça Paraibana covarde. É. O Patrick e o Marvin ainda se comunicam? São amigos? Patrick tem direito à chamada telefônica. Não sei o Então, nome. É uma ou é duas vezes por mês.
Não sei se ele liga para a Marvel, ele tem direito a duas chamadas. Eu sei que para a mãe dele ele liga, para a família dele, entendeu? Tá. Ele Você só liga para a foi mãe, ver, liga para as mães. você só foi ver o Patrick no julgamento. Só. Foi o Como primeiro foi esse encontro. momento? Foi um momento difícil. O coração acelerou, eu me emocionei, fiquei um pouco descontrolado assim, visualmente falando, porque eu não conseguia enxergá-lo. Eu entrei numa sala e eu procurava por ele. Escutei uma voz dizendo: ele está na sua frente. Porque eu queria falar com ele. Quando eu entrei, já fui direto para falar com ele. A juíza interrompeu, disse que eu não poderia me dirigir ao acusado. Eu olhei para a juíza e respeitei, né? E me dirigi, e falei com a juíza e pronto. Mas eu fui em direção para falar com ele. Tinha dois guardas do lado dele, achava que eu ia ter uma reação inesperada e protegendo ele, mas eu não ia fazer nada, é claro. E só queria falar com ele, fazer umas perguntas para ele, mas que a juíza não permitiu me dirigir para lá para ele. Qual a pergunta que você queria fazer para ele? Eram várias, eu não me lembro na época, porque foi Mas há a quase mais 5 anos, que mas a que assim, mais o que você me queria chocou saber? é como é que ele traiu a nossa família, como é que ele faz isso com o tio que tanto amava, como é que você foi capaz de fazer isso para alguém que abriu as portas da sua casa, dos seus filhos, da família, por que você fez isso com nós, comigo, com a minha mãe, com a mãe dele, com ele mesmo, entendeu? Porque Sim. até a vida dele estragou e tá aí a vida dele também. Ou seja, eu tinha muitas perguntas a fazer a ele. Como é que ele foi tão mal? Como é que ele teve tanta frieza? Sua irmã Como é que ele foi tão perguntou, agressivo? a mãe do Patrick, a sua irmã perguntou isso para ele? Ela já visitou ele no presídio, mas eu não sei as perguntas que ela fez. Ela me falou algumas coisas que eu não, também não é a coisa particular dela, né? Sim. Que eu não posso contar aqui, mas ela fez algumas perguntas para ele, sim. Ela comentou com ele, ela se decepcionou com ele, ela ficou muito triste, ela chorou muito, ela sofreu muito. Ela, ela e minha mãe, eu quero saber como é que elas arranjaram tanta força para aguentar isso, porque Sua foi difícil. mãe, a sua mãe quis conversar com o Patrick? O Patrick falou com a Não, avó? Não. 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 A minha mãe não quis conversar, não quis ver as fotos, porque eu tenho as fotos do crime, né? Eu tive as fotos do tempo real que ele cometeu o crime, porque eu tive acesso à documentação, e tive as fotos da Justiça Espanhola, que são, tinha Sim, as quase 200, periciais. É, eram umas 200 fotos, mais ou menos, 150, 200 fotos. Então eu tive acesso a essas fotos, entendeu? Então eu vi sim, os corpos todos, as fotos periciais, né? Eles tiraram as fotos, os corpos separados, corpos juntos, de lado, de frente, entendeu? Então eu tive acesso a sim, essas fotos. é, Para mim foi terrível, mas eu tive acesso. Eu tinha que ver, eu tinha que passar por isso. sim. Então eu me coloquei como representante da família, poupei minhas irmãs, minha mãe desse sofrimento e tive que assumir essa função. Então eu tive que ir Como, ao necrotério, tudo. é, como No hoje é a necrotério, relação... Fala, desculpa, eu te cortei. no necrotério também foi um momento difícil para mim também, porque Necrotério, imagino. no necrotério eles estavam lá, entendeu? Estavam os quatro. Então, para mim, e entrei na sala que ele fez a autópsia, e o cara me contando tudo. Aqui é onde seu irmão fez a autópsia, as crianças, as mesas, né? Que eles chamam de câmera. Então, foi terrível a gaveta que eles estavam, entendeu? Eu É, passei pelo processo que, meu amigo, rapaz, até hoje eu sei como é que eu aguentei, não, hein? imagino, imagino. A relação de vocês com a mãe, principalmente sua irmã, ela é sua irmã, mãe do Patrick. É, Aham. imagino as suas sobrinhas, como que eles ficaram com a família depois? Vocês continuam próximos? Vocês se perdoaram, sabendo que não tinham nem... a mãe não tem culpa, as irmãs não têm culpa, mas fica impregnado, né? Vocês são Patrick. Vocês conseguem ter uma boa relação, sua mãe com ela? Como é que são? Cara, no início foi difícil, hein? No início, a gente começou bem, tentando se unir, porque a ideia era se unir à família para tentar solucionar o problema. Porque até então a gente não sabia quem tinha cometido o crime. Então a gente se uniu muito, 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 muito. A Hannah foi lá em casa, a gente planejou um monte de coisas para poder solucionar. Mas depois que a gente soube que era o Patrick, então aí abalou um pouco, entendeu?
a família de Patrick tentando defender ele, porque não acreditava que era ele o criminoso. Nós, até então, não sabia que era ele, e depois que a gente descobriu que era ele. Então ficou aquele impasse que poderia ser invenção da polícia, tentando justificar o crime, culpando uma outra pessoa inocente. Então foi algo muito forte. Mas no final acabou bem entre nós. Assim, a gente se dá muito bem hoje, eu, minha irmã, com as irmãs de Patrick. A Hannah não tive mais contato com a Hannah, porque ela foi morar em outro estado do Brasil, ela não quis mais viver em João Pessoa, nem no Pará, então foi viver em outro lugar. E o pai de Patrick eu praticamente nunca mais vi, nunca mais falei, então criou um É, mal-estar, a verdade criou um mal-estar. lógico. Criou um Vocês, mal-estar, imagino. mas assim, se dá muito bem. A minha irmã é uma pessoa maravilhosa, eu me dou muito bem com ela, se dá muito bem com a família, com Carole também, se damos muito bem. A Hannah nem o François, nem tanto, porque a gente não teve mais contato e viagem, distância, então houve um distanciamento. Algo bem natural, mas assim, a gente não culpa eles em nada, porque eu não acredito não, que uma pessoa possa imaginar que um pai e uma mãe queira que um filho seja assassino da sua própria família. Claro. Apesar que a gente escutou muito isso, né? Colocando a culpa neles, as Sim. pessoas tão maldosas que culparam eles, mas eles É, não têm culpa de nada. Eles não vão querer um filho assassino, nem tampouco da sua própria família, entendeu? lógico. Eles visitam o Patrick ou só a sua irmã visita o Patrick? Eles visitam, o casal visita O os pais. François, o pai também. O Ah, pai e a eles mãe. per... Os pais e os irmãos e as irmãs do Patrick perdoaram o Patrick? É possível perdoar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque é um amor condicional, né? É um amor muito forte. A gente não comenta sobre perdão, pelo menos eu, da minha parte, eu nunca comentei sobre o perdão relacionado a essa história. Mas eu acho que sim, pelo amor incondicional de uma mãe com filho, de irmão com irmão. Agora, com coerência, eu acredito que ele sabe e reconhece o que o Patrick fez foi terrível. E que é algo que ele está pagando por isso, entendeu? Lógico. E o que o Patrick é, né? É um psicopata dessa Claro, maneira. Ele claro, ele nem quer, reconhece. ele para ele ser perdoado ou não, tanto faz. Ele é gelado. Você conseguiria perdoar o Patrick, sua mãe? Cara, eu tenho uma interrogação comigo até hoje, hein? Eu não consigo sofrer mais por ele ter cometido o crime, certo? Eu. Mas eu não sei se teria coragem de dizer, te perdoo. Mas se eu não guardar no meu coração, na minha mente, a raiva dele ter cometido o crime, pode se tomar como um perdão. Mas uma coisa eu digo para você, com toda honestidade, eu lutei que a justiça fosse feita. Eu coloquei um advogado para que lutasse com todas as forças para que ele pegasse a maior condena da história da Espanha. Por justiça, pela vida humana, pela vida e a família do meu irmão, pela família da Janaína, que não merecia sofrer tanto, e pela justiça. Porque se fosse ao contrário, se meu irmão tivesse cometido o crime, eu pensaria e agiria da mesma forma. Eu abomino e ignoro qualquer tipo de violência. E mais tratando como uma dessa, eu lutei pela justiça, hein? E eu quero que Patrick, sinceramente, eu quero que ele não saia nunca mais.